Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje teremos aqui mais um relato ao vivo para falar de EQM ou de experiência de quase morte. Teremos um relato aqui bem impressionante, na verdade, vários relatos de uma mesma pessoa. Você se interessa por temas como experiência de quase morte? Você gosta de fenômenos transcendentes? Você tem interesse por temas que falam sobre autoconhecimento e evolução da consciência? Então, não perca tempo. Se inscreva aqui no canal para ser avisado de lives, para ser avisado de novos vídeos e também, eventualmente, de conteúdos publicados apenas ali para os membros do canal. Desculpa, para os inscritos do canal. Então, fica aí o convite para todos vocês se inscreverem. Bom, vamos falar então hoje aqui do caso de hoje, que é o caso de uma mulher chamada Francisca. Ela foi aconteceu nas três experiências dela no ano de 1985, 1989 e 1999, lá na Suíça. Eu coloquei aqui a causa relacionada a acidentes, porque realmente ela teve aí várias experiências, não apenas uma. Então a gente vai poder ver esse relato interessantíssimo. E ao final dele, eu vou voltar a atenção aqui para vocês do chat, para responderem perguntas, dúvidas e comentários. Se puder nos ajudar, por favor, dê o seu curtida, dê o seu like, porque cada curtida é importante e ajuda com que o vídeo ganhe relevância e seja mais espalhado pela internet. Então, espero que você possa aderir à nossa causa de divulgação da EQM para o mundo. Então, depois do relato, eu volto para responder suas dúvidas e perguntas. Quem quiser colocar a sua cidade onde está vendo também, isso é muito legal, ajuda muito aí para a gente saber como está indo a nossa audiência, tá certo? Bom, então no caso de hoje, primeiro, né, a nossa personagem aqui, ela que deixou o seu comentário, o seu relato para os pesquisadores da EQM, a Francisca, essa suíça, então ela começa da seguinte forma. Aos 2 anos, contei à minha mãe como vinha a Terra. Lembrando, desculpa. Ela vai só dar um adendo aqui, uma introdução para falar o quanto a memória dela é fora de série. Realmente ela tem uma memória privilegiada. Então, ela já começa aqui com um relato assim curto, mas impressionante, que ela consegue se recordar. Então, olha só. Aos 2 anos, contei à minha mãe como vinha a Terra. Ainda me lembro hoje. Eu era uma bolinha de luz brilhante com cerca de 5 centímetros de diâmetro. O amanhecer tinha acabado de chegar e estava nevando. Abaixo de um poste, parei e olhei para cima, embora pudesse ver 360 graus ao redor. Por muito tempo, hipnotizada, fiquei observando os flocos de neve se iluminando e dançando no brilho da lâmpada, até que eles desapareceram novamente na escuridão. Depois, fui para a casa dos meus pais. A janela do quarto deles estava aberta e eu entrei. Lá, minha mãe estava deitada ao lado de meu pai. Ambos estavam dormindo. Então, eu escorreguei pela boca dela em seu corpo, indo em direção ao meu. Então, eu me tornei a sua filha. Olha só, ela com 2 anos, ela se lembra dessa recordação, ela contou para a mãe dela isso, ela continuava se lembrando depois de adulta, que, né, olha, ela era uma bolinha de luz, que depois ela entrou pela boca da mãe. Então, né, ela já começa realmente assim impressionante. É um caso de memória chamada memória pré-vida, tá certo? Ou memória pré-ressoma, pré-renascimento, tá? Minha mãe também me disse que eu estava contando a ela, mas que eu tive muita dificuldade em tentar juntá-la com meu pai. Aparentemente, ambos comiam no mesmo restaurante há anos. Minha mãe ao meio-dia e meu pai à noite. Então, ela ainda cita que ela teve todo o movimento ali extrafísico, o movimento antes de renascer, para unir os próprios pais. E muitos filhos fazem isso, eles acabam unindo os pais justamente porque é importante que aquela consciência nasça por ambos. Então ela também contou para a mãe que ela teve dificuldade de juntá-la com o pai dela. Então, mais um relato que mostra aí que essa Francisca, ela tem uns quês aí acima da média. Isso é bem interessante. Bom, continuando. Ela continua agora. Aos 3 anos e meio fui diagnosticada com um tumor. Depois disso fui tratada com quimioterapia. Este foi um momento muito extenuante para mim. Meu corpo estava muito cansado devido ao tratamento e ele parecia chumbo.
Quando eu tinha que fazer alguma coisa, sempre refletia primeiro muito tempo sobre como conseguiria executar a tarefa no menor tempo possível e com o mínimo de esforço. Assim, por exemplo, ao subir escadas, subia 2 degraus ao mesmo tempo. Dessa forma, eu precisava de mais força para executar o movimento, mas ao invés de precisar de 8 subidas para toda escada, precisava de apenas 4. Pouco tempo depois que meu câncer foi diagnosticado, Andreas morreu de embolia pulmonar. Naquela época, ele tinha 33 anos. Andreas era um, entre aspas, tio-sogro e, portanto, não estava diretamente relacionado a mim. Eu só o vi 1 ou 2 vezes, mas achei que ele era legal e engraçado. Não muito depois da morte de Andreas, uma noite acordei pela primeira vez no prado de flores. Eu sou capaz de lembrar como no começo eu estava um pouco desorientada. Eu não conseguia entender porque não estava na minha cama. Mas então eu vi Andreas, que saiu da vastidão do céu enquanto caminhava em minha direção em seu, entre aspas, vestido de Jesus todo branco. Então senti que o amor foi derramado sobre mim. Ele estava lindo com sua barba de 3 dias, como de costume. Ele veio em minha direção e sorriu. Eu estava de pé para recebê-lo com um abraço. Estávamos andando um pouco pelo prado. Foi muito bonito. Em algum lugar mais atrás, um pequeno riacho cintilante serpenteava pela grama. Este riacho era a fronteira para o céu. No lado oposto do prado havia uma floresta. E andar aqui foi muito fácil para mim. Eu não era mais a garotinha que eu estava sendo na terra, mas uma mulher da idade dele. Eu era inteligente, bonita e saudável, mas gostei especialmente da maneira como pude me comunicar com Andreas. Eu só precisava pensar um pouco e imediatamente ele sabia exatamente o que eu queria dizer. Ele entendeu cada faceta desse pensamento, incluindo até mesmo meus sentimentos correspondentes. A resposta veio em cada caso sem demora. Mentir ou esconder um pensamento teria sido impossível. Então estávamos sentados, cara a cara, na grama e começamos a contar coisas um ao outro, ou mesmo a discutir certos temas. Me lembro de que, para obter uma resposta para uma pergunta, bastava que eu fizesse a pergunta. Depois disso, eu só tive que seguir o fio da meada. Tinha acesso a todas as respostas. Me lembro sombriamente de uma difícil tarefa matemática. Eu não só consegui obter a resposta, mas também entendi muito bem como tudo estava conectado e era calculado. E isso me surpreendeu. Por outro lado, não havia resposta simples sobre o que era ou deveria acontecer no mundo. Essas questões poderíamos discutir. E me lembro de como conversávamos certas estruturas de poder no Oriente Médio. Depois de algum tempo, ele se levantou e me disse que era hora de eu retornar. Então segui esse ritual de esquecimento, que geralmente aceitava com tristeza. Agora, você tem que esquecer tudo o que discutimos aqui. Só quando você voltar aqui de novo, você terá permissão para se lembrar disso, falou Andreas. E eu disse, sim, mas eu não quero isso. Naquela situação, eu era novamente uma criança pequena. E ele respondeu para mim, e ele disse para mim, você tem permissão para lembrar que esteve aqui e de que falou comigo. E eu disse, obrigada. Eu não gostava de voltar para minha cama.
No prado de flores, tudo era como eu gostaria que fosse na terra. Meu corpo estava leve. Eu poderia comunicar meus pensamentos sem problemas. Tudo era simples e lógico e que nada me poderia me fazer enganada. O amor era tão grande que você poderia senti-lo para todo sempre. Só que eu tive que voltar. Sobre a pergunta por que não poderia ficar, ele sempre repetia que havia um plano e que eu era importante para esse plano, mesmo que eu já soubesse disso. Eu ainda não sei. O plano se inclui ou se mesmo o plano ainda realmente está em andamento. Mas qual deveria ser a minha contribuição para isso, ainda é incompreensível para mim. Mais uma vez no prado de flores, eu disse que adoraria ficar no céu e perguntei se não existiria um processo mais rápido para mim. Andréas prometeu me deixar eventualmente decidir sozinha. Claro que eu sabia que era um truque. Ele só me deixaria decidir quando ficasse claro que eu queria permanecer na Terra. Só que, no entanto, essa resposta me confortou. No início, esses encontros aconteciam com bastante frequência, mas quanto mais velho eu ficava, mais raros eles aconteciam. Após uma reunião, quando eu tinha cerca de 8 anos, contei à minha mãe que conhecia Andréas e que, infelizmente, não tinha permissão para ficar no céu, pois ainda tinha uma tarefa a cumprir. Percebi que ela estava um pouco chocada, mas na hora não entendi a razão. Ela sugeriu que eu deveria perguntar a ele da próxima vez em que consistia a minha tarefa. Expliquei a ela que eu não tinha permissão para fazer isso. E ela perguntou: "Por que você não pode fazer isso?" Eu também não sabia a razão. Então decidi fazer essa pergunta a ele. Eu tinha 8 anos quando vi Andréas pela última vez. Como de costume, acordei no prado de flores, com luz perfeita e amor total. Seguindo o ritual do esquecimento, perguntei a Andréas qual era a minha tarefa na Terra. Ele me olhou muito, muito triste e disse: "Você sabe que não deveria fazer essa pergunta. Agora nunca mais poderemos nos encontrar aqui." Eu comecei a ficar desesperada. Eu nunca mais teria permissão para voltar a esse lindo lugar? Por causa de uma pergunta estúpida que eu nem queria fazer? Isso não podia ser verdade. Resolvi ficar lá. Eu só tinha que pular para o outro lado do riacho. Eu dei uma corrida e pulei. Só que eu não consegui chegar ao outro lado. Não consegui passar a fronteira. Pulei contra uma espécie de parede de plasma ou de borracha. Era macio e flexível. Brilhava uma cor laranja dourada e me arremessou de volta. Andréas tentou me pegar. E eu passei muito tempo desejando ser permitido estar novamente no prado de flores, onde tudo é fácil, onde tudo sei, onde há tanta beleza e onde o amor é muito maior do que na terra. Eu senti que toda essa vida terrena era como uma pura praga e assédio. Tudo era muito exaustivo. Cada movimento aqui era fibroso, como uma goma de mascar velha, e cada pensamento era sujo e pequeno. Até a ideia de explicar um único dos meus pensamentos a uma pessoa real me fazia estremecer. Em primeiro lugar, eu não encontraria as palavras, e se eu finalmente as encontrasse, a pessoa só entenderia o que ela quisesse entender. Depois, havia aquelas explicações intermináveis de que o que eu realmente queria dizer era totalmente diferente do que eles interpretariam e ouviriam. Palavras de chumbo, escondidos em arquivos que os organizam constantemente de novo, ou ouvintes em caixas de papelão que só conseguem discernir o eco da sua própria voz e da voz da outra pessoa.
Esse é o nosso mundo. É uma luta inútil. Eu quase não tinha que dizer algo importante. Então aqui eu ficava em silêncio na maior parte do tempo. Uma noite, decidi que as coisas não podiam continuar assim. Eu simplesmente não podia estar no prado de flores e ficar apenas desejando ainda estar lá não melhorava em nada. Na verdade, até piorava tudo. Depois dessa decisão interna, eu me senti muito melhor. Agora, avançando um pouco mais no tempo, ela continua. Quando eu tinha 17 anos, fui convidada por um professor para fazer parte de um grupo que viajaria para a África. Sempre fui fascinado por esse continente e queria muito ir. Mas meus pais não me queriam deixar viajar, ou pelo menos não me deixar ir sozinha. Você não pode ir. E eu perguntava, por que não? Não seria bom para você. Não podemos deixar você ir sozinha. Então aconteceu que toda a família foi para a África comigo. E lá havia um ônibus em que embarcamos com 27 suíços e 8 africanos para chegar ao nosso local de férias. E eu sabia exatamente qual deveria ser o meu lugar no ônibus, aquele logo atrás do banco do passageiro da frente. Eu teria lutado com garras e dentes para conseguir esse assento, mas foi deixado para mim, e eu não consegui entender, mas ninguém se opôs. Pouco tempo depois da partida, senti uma estranha conexão com um africano sentado no banco à minha frente. Senti um desejo inacreditável de colocar minha mão em suas costas. Tive a sensação de que havia algo errado com seu pulmão. Eu tinha certeza de que se eu colocasse a minha mão nele, ele ficaria melhor. E discretamente, coloquei a mão no encosto de seu assento. Depois de um tempo, até me atrevi a tocá-lo. Todo mundo pensaria que seria apenas algo acidental. Ele mesmo nem notaria. Imediatamente fui invadida por uma sensação de paz absoluta. Agora, o que estava por vir poderia acontecer. A noite chegou rápido. Olhei para cima, pelo para-brisa da frente, e vi um carro escuro vindo em nossa direção no mesmo lado da pista da estrada. As rodas do carro soltavam faíscas. Como um golfinho pulando na água, fui erguida sobre o assento à minha frente. E, em câmera lenta, experimentei como a porta do lado direito do ônibus se abriu. Num giro perfeito, meu corpo estava flutuando precisamente pelo vão deixado na porta para as rodas. Então dei 3 cambalhotas em completa harmonia com o tempo e a terra em completa quietude e sobre a beira da rua. Ao meu lado, os baús que tínhamos amarrado no teto do ônibus rolavam silenciosamente. No final, me encontrei enrolada em algum lugar no vazio total. Eu estava em total silêncio e a escuridão era absoluta. Eu só senti o meu corpo. Então é isso quando você está morto? Pensei. Então eu ainda consigo pensar, só que eu quero isso? E eu permaneci como estava. Depois de certo tempo naquele vazio total, cheguei à conclusão de que valia a pena pelo menos tentar me mexer. Finalmente, o vazio eu percebi que não era muito inspirador. Foi aí que eu tentei me movimentar. Nesse momento, ouvi o grito de uma criança atrás de mim. Me levantei e corri de volta para o ônibus. Meu Deus, que confusão! Aqui alguém estava pendurado no volante. Lá alguém foi puxado para fora do carro. Outro estava gritando. Lá alguém estava com 1000 estilhaços de vidro no rosto do para-brisas. No ônibus estava toda a minha família.
que eu devia fazer? Como eu poderia ajudá-los? Mais tarde me disseram que eu tinha perguntado inúmeras vezes em voz alta: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Até que alguém me disse que eu deveria cuidar do africano que estava sentado na minha frente. E ele estava sentado na rua, respirando pesadamente. Sentei-me atrás dele para que ele pudesse se apoiar em mim, como se eu fosse uma espreguiçadeira. Disseram que ele quebrou algumas costelas. E eu tentei estabilizá-lo, na melhor das hipóteses, nesta posição indolor. Ele estava falando francês. Mesmo que eu não entendesse muito francês, ainda assim, conseguimos trocar algumas palavras um com o outro. Ele chamava-se Elage e ele era alfaiate. Eventualmente eu me perguntava como eu poderia suportar um homem adulto por tanto tempo sem me cansar na mesma posição que era desconfortável. Depois de, entre aspas, uma eternidade, ele foi colocado em um carro. Eu fui com ele embora e não o conheci, Eu fui com ele embora e não conheci ele, assim como o motorista, não o conhecia. E muitos buracos eram muito dolorosos para ele. Quando finalmente chegamos ao hospital, ele foi colocado em uma maca e foi levado para longe. Passei a noite em um banco do lado de fora do centro cirúrgico. Meus pais e minhas irmãs também foram levados para esse hospital. E meu irmão estava com uma outra pessoa. Com o tempo, descobriu-se que minha irmã, Catherine, e eu éramos as duas únicas pessoas que saíram ilesas do acidente. Minha mãe quebrou 2 joelhos, meu pai quebrou a pelvis e meu irmão sofreu um forte choque, bem como outra irmã mais nova quebrou suas 2 axilas. 5 das 7 pessoas sentadas no carro que se colidiu morreram no acidente. No dia seguinte, os 3 suíços mais feridos foram transportados de volta para o meu país, por meio de resgate aéreo. Depois, os viajantes restantes foram levados para o hotel. Eu queria dizer adeus a Elage, aquele que ajudei. Mas estando sozinha, não consegui encontrá-lo. Ninguém quis me ajudar. Eu tinha um forte desejo de visitar Elage no hospital no caminho de volta, mas era simplesmente impossível. Eu não tinha mais dinheiro. Ninguém deve dirigir nem mais 1 metro nas ruas africanas, ao menos que seja estritamente necessário. Isso eu pude concluir. E assim, voamos de volta para a Suíça 10 dias depois. De volta à nossa antiga vida, tudo havia mudado consideravelmente. Minha mãe estava agora no hospital e ela teve que passar por várias operações para poder andar novamente. E eu estava tomando o lugar dela. Tinha que mandar meu irmãozinho para a escola, meu pai discutia problemas comigo, que normalmente ele falava com ela. 2 semanas depois do ocorrido, acordei em um quarto de hospital africano riscado de giz branco. Lá em cima, na sala alta, havia 2 pequenas janelas por onde entrava a aurora e mergulhava a sala em uma luz azul. A sala inteira vibrava com amor total. Elage estava me recebendo cordialmente. E ele estava saudável. Me sentei com ele na mesinha e tive que rir para começar nosso papo. Era como uma prisão da qual eu não poderia sair. As janelas estavam muito altas e as portas trancadas. E então estávamos conversando como se não nos víssemos há séculos. Rimos e refletimos sobre o mundo. Resolvemos todos os problemas que existem, já existiram ou um dia existirão. Então ele se levantou e disse: agora você precisa esquecer todos os assuntos que discutimos aqui, mas você pode memorizar o encontro comigo e sobre os seus sentimentos. Desculpe. E ele disse: além disso, eu tenho 2 tarefas para você. Você vai aceitá-los?
E eu respondi sim. E ele disse: eu quero que você diga ao guia turístico que o acidente não foi culpa dele. Então nos abraçamos novamente com amor. Ah, aquele sentimento era indescritível. Então agora eu devo ir. E ele ficou leve. Ele disse: então agora eu devo ir. Ele ficou leve e saiu. E eu voltei ao meu sono normal. Quando acordei já eram 10h30 e minha família estava sentada ao redor da mesa no café da manhã. E eu disse a eles: bom dia a todos. Sabe, gente, eu acabei de falar com Elage. Ele morreu esta manhã por volta das 4 horas. E minha família riu de mim e ficaram sussurrando algo. Comi meu ovo com croissant de domingo. Eu não estava brava com eles. Afinal, se você não experimentou por si mesmo, realmente você não vai acreditar. Às 11 horas o telefone tocou. Meu pai voltou do escritório com o rosto branco e sentou-se à mesa novamente. E ele disse: Elage morreu esta manhã por volta das 4 horas no hospital devido a uma embolia pulmonar. Nosso guia turístico na África tinha acabado de ligar. Alguns dias depois, me lembrei de uma das tarefas. Eu tive que dizer ao guia turístico que o acidente não era culpa dele. Em meus 17 anos, era completamente imaginável para mim que alguém pudesse se sentir culpado por um acidente tão aleatório. E eu estava com medo de que o guia turístico risse de mim ao lhe dar a mensagem. E eu pensei, talvez ele até fique chateado, pois ele pode pensar que o acidente realmente foi culpa dele? Acho que não. E eventualmente eu me forcei a fazer isso, mesmo sem jeito. Fiquei bastante envergonhado ao enfrentar aquele meu amigo, professor e o guia turístico. E eu disse meio sem jeito. Sabe, eu estive com o Elage. Você ainda se lembra dele? Ele me encarregou de lhe dizer que o acidente não foi culpa sua. Nisso, meu professor jogou os braços em volta do meu pescoço já chorando. E eu definitivamente não estava preparada para isso. Desajeitadamente, eu dei um tapinha no seu ombro. Avançando agora um pouco mais no tempo, isso agora vai ser um grande finale bem rápido, a Francisca diz: aos 27 anos, já então bom tempo depois, eu tinha acabado de conhecer meu atual marido. De repente, uma dor laceante fortemente ocorreu na minha barriga. Não poderia ser o apêndice, pois já tinha tirado ele. Tinha que ser uma gravidez tubária. André, se eu tivesse que fazer uma cirurgia, eu sentia claramente que iria morrer. E justo agora que eu tinha recém conhecido meu marido, meu futuro finalmente chegou. E agora isso? A dor era intensa e eu cheguei quase a desmaiar. Desesperadamente, comecei a falar com a criança que ela mataria nós dois se continuasse a crescer e que o melhor seria deixar a minha trompa. Cerca de meia hora depois, a dor desapareceu tão repentinamente quanto veio. Depois disso, tive cólicas menstruais por várias semanas. Então, olha só, esse foi o relato aí da Francisca. E tem vários pontos que eu gostaria de comentar com vocês, porque é um relato um tanto quanto longo, mas que traz alguns pontos assim bem interessantes de análise. Eu acho que tem que começar com um ponto óbvio, que é o fato dela ter justamente essa lembrança pré-vida, ou pré-renascimento biológico. Então, uma criança de 2 anos já contar para a mãe que ela se via, que ela era uma bolinha de luz e que ela estava ali, né, vendo o nascer do sol embaixo de um poste
E veja, ela entendia, ela lembrava até hoje de que ela enxergava em 360 graus. E mesmo assim ficou ali vendo aqueles flocos de neve caindo, né, fascinado com aquela cena aparentemente simples. E ela vai então até o quarto dos pais, entra pela boca da mãe para assumir o corpo dela que já estava ali. Ela não falou a idade, mas poderia ter meses já de formação. E ela vai assumir o local então. Então, inclusive, ela recordava que ela conseguiu unir os pais. Então, veja, você tem uma criança, ter uma memória dessa já é rara. Agora perceba o seguinte: existem muitas crianças que de fato percebem onde se recordam de vidas passadas. Isso é mais raro, tá? Mas não é tão raro assim. Tem pesquisadores cientistas, né, científicos que estudam aí relatos de crianças que começam a naturalmente, espontaneamente. Veja, não é que ela viu uma série de TV, não é que ela se empolgou com nada, não. Ela simplesmente começa a relatar quem ela foi, a vida que ela teve, família que tinha, nomes de parentes. Não é uma coisa assim, sabe? Uma historinha bobinha que uma criança conta, não, gente. Esses relatos de vida após a morte, né, melhor dizendo, desculpa, de vida passada, ou do fenômeno chamado de retrocognição, ou popularmente dito como regressão, quando a criança faz, ela é muito detalhista. E os pesquisadores, obviamente, muito inteligentemente, vão atrás dos dados para ver se o que a criança fala realmente existe. Se aquela cidade existe, aquela rua, se existe aquela família, se existe, enfim, aqueles seres que ela estava ali, né, relatando e falando e tudo mais. Então, memória infantil, ela existe, tá? Não é algo assim tão assombroso, não. Agora, quando uma criança narra o processo de vida passada, sempre tem um contexto, às vezes trágico, mas tem toda uma caracterização por trás. Mas uma criança começar a dizer, olha, eu lembro quando eu era ainda uma consciência que não estava renascida, e eu me lembro do momento no qual eu entrei na barriga da minha própria mãe. Eu me lembro de entrar no quarto, ver meus pais dormindo, entrar na barriga da mãe. Não, isso é completamente fora da curva. Isso aí já é muito mais raro de acontecer, tá? Muito mais raro mesmo. Aqui no canal teve uma live que eu já citei um exemplo de EQM também, onde uma criança lembrava desses processos de pré-vida. Mas, como eu volto a dizer, é um processo muito mais raro. Então, mostra quanto a memória dela é fabulosa. Agora, um ponto aqui, o começo, ou melhor dizendo, o primeiro relato dela, a primeira experiência que ela teve, não foi necessariamente de EQM, mas foi de experiências fora do corpo espontâneas. Então, ela criança, ela conseguia, né, sair do corpo sem saber que existe experiência fora do corpo, né? Na verdade, ela já acordava no prado de flores, como ela mesma relata. Então, que interessante, a pessoa já se vê numa dimensão extrafísica, ou seja, numa dimensão ali, né, além da matéria humana, uma dimensão espiritual, astral, o nome que você quiser dar para isso. Então ele ia dormir na cama dele e de repente ela acordava naquele ambiente que era totalmente diferenciado e que pela descrição dá para ver, obviamente, que não se tratava de sonho, não era delírio infantil, nada disso. Olha a descrição dela. Só o sentimento de amor que havia ali, quer dizer, esse senso de fraternidade, de mega fraternidade, mega compaixão que acontece em tantas EQMs, em tantas experiências fora do corpo, ela percebia. Lembrando, ela era criança ali ainda. Então ela estava naquele prado, vendo aquela paisagem linda, aquele riacho que serpenteava ali, como ela falava. Então isso é um processo muito interessante. Então ela ficou tendo isso durante anos. E ela encontrou justamente esse parente, esse Andrés, que ela viu ali uma ou duas vezes na vida, que fisicamente não tinha muito contato, mas eles tinham uma conexão muito forte, provavelmente relacionada a vidas passadas, a um contexto ali, talvez multimilenar, relativo aos dois. Então eles ficavam ali se encontrando, conversando, e ela fica muito impressionada, até porque nisso a gente vê que obviamente que não é sonho, que, por exemplo, nesse local, bastava ela pensar em qualquer coisa e ela tinha resposta. Então, uma vez ela pensou um problema matemático complicado, ela entendeu rapidamente a resposta e o porquê da resposta. Ela compreendeu com total clareza as razões desse processo ali matemático. E isso é muito interessante e muito legal.
né? Então isso é diferenciado realmente. Então ela tinha respostas para tudo. Outro ponto que é interessante nesse contexto é que ali naquela dimensão ela tinha uma clara noção de que existia uma fronteira. Uma fronteira. Então, nas experiências de quase morte, a gente percebe muito bem que existem fronteiras onde a pessoa sabe que ela não pode passar. Que se ela passar daquela fronteira, ela vai estar se posicionando que ela quer morrer, que a vida de fato não vai acontecer. Olha só. Então, para quem não, se você não conhece muito ainda sobre EQM, sobre experiência de quase morte, existem fronteiras de todos os tipos, né? Pode ser uma porta, pode ser uma ponte, pode ser qualquer situação que a pessoa passe para uma outra, para um outro ambiente, para um outro local. Só que a pessoa sente que a partir dali ela não volta mais para o corpo. E muitas vezes é um processo simbólico, obviamente, como eu sempre falo, não existe uma delimitação fora do corpo. Se eu passar aqui eu morri. Opa, saí do corpo sem querer, passei e morri. Não, não existe isso. É mais um processo de mostrar. E ali havia uma fronteira, certo? Que era aquele riacho. Tanto que lá no final da experiência dela, quando ela percebe que ela ficou desesperada, que o Andrés lá falou que ela não ia voltar para lá, seria a última experiência dela ali, ela meio que quis, entre aspas, tirar a própria vida. Ela falou, não, eu não quero voltar para o corpo. Já que eu não vou mais voltar para cá, então eu quero ficar aqui. E o que ela fez? Ela foi correndo para atravessar esse riacho, que ela sabia que era a fronteira, sabia que passando ali ela estaria morta, que ela não voltaria para o corpo físico, mas essa experiência respondeu o que muitos se perguntam, mas e se eu passar a fronteira? Pois é, ela não consegue passar a fronteira. Então ela falou que ela narrou, né, que era como se ela tivesse batido numa parede de plasma. Então quer dizer, era uma parede, uma resistência energética que simplesmente havia um bloqueio ali que ela não conseguia passar. Então, quando não é a nossa hora, quando nós não é o nosso momento de descartar esse corpo aqui, de passar para uma vida extrafísica, uma vida multidimensional, uma vida após a morte, o que acontece? A gente não consegue. Então ela tentou ali desesperadamente passar o riacho para simplesmente descartar, cortar a ligação com o corpo físico dela e não conseguiu. Foi arremessada para trás e até o próprio Andrés ajudou a pegá-la. Então veja, a fronteira ela existe e ela tem todo um processo ali de demarcação para que a pessoa se posicionar e até, como nesse caso, ser didático e dizer, olha, não adianta passar. Você não tem esse poder, você não consegue tirar sua própria vida simplesmente fora do seu corpo desejando fazer isso, tá? Então, esse é o caso que ela realmente não conseguiria fazer. Agora, um outro ponto que chama muita atenção nesse caso também foi justamente o fato de que quando ela estava nesse prado, ela não era mais uma criança, ela se transformava em uma mulher da idade dele. Então ela tinha a cognição, ou seja, a inteligência de uma mulher mais velha, a beleza, a saúde, enfim, ela se transformava numa consciência no qual ela não conseguia ser naquela idade física. Então isso é muito interessante se colocar, porque fora do corpo a gente pode se manifestar talvez muito mais próximo da nossa realidade, de quem nós realmente somos. Porque querendo ou não, caso você nunca tenha pensado sobre isso, quando nós renascemos, a gente até certo ponto emburrece. Vou repetir, a gente emburrece, porque a gente volta a renascer nesse cérebro aqui, nesse corpo animal. Nós temos um corpo animal, né? Somos mamíferos. Então, esse restringimento, a gente acaba restringindo a nossa inteligência, nossa afetividade, até nossas energias. É um processo ali de condicionamento para caber de um modo mais ajustado nesse corpo aqui. Por isso que muitas pessoas, quando saem do corpo, por exemplo, espontaneamente, ou aplicando técnicas, ou mesmo durante as próprias experiências de quase morte, a pessoa sente que parece que ela se desbloqueou, sabe? Ela saiu daquele padrão travado que ela tinha enquanto humana e ela conseguiu ficar expandida. Teve uma expansão da consciência, onde ela conseguiu ser muito mais a essência que ela própria tem. E ela, até certo ponto, tinha isso, porque ela era uma criança, que tinha ali 6, 7 anos de idade, mas quando ela acordava lá, ela era uma mulher feita.
e uma mulher inteligente, uma mulher que conseguia, ficava ali conversando com o Andrés sobre assuntos profundos, sobre a vida, sobre todos os assuntos, ela ficava ali conversando, interagindo com ele. E aí, ao voltar para o corpo, como até ela relatou na vez que ela lembrou, que ela pediu, que ela não queria esquecer novamente, ele falou, tudo bem, você pode se lembrar que você esteve aqui comigo e tal. E ela ficou feliz, mas antes dela voltar, ainda no prado, ela voltou até a forma de criança, e aí ela voltou para o corpo físico dela. Então, é um local onde ela se expandia, tinha facilidade, tinha afinidade com o processo todo, mas na hora de voltar, ela voltava a ser criança. E muitas consciências amparadoras, que na IQM se fala de ser de luz, quer dizer, é o mentor, a pessoa que nos ajuda, em algumas situações eles podem até se apresentar como criança, mas eles não são infantis, eles não são limitados no pensamento, sentimento e energia deles, tá? É só a fisionomia. Desculpe, é só a aparência que eles têm. Então eles podem ter uma aparência infantil, mas ter uma inteligência muito avançada na forma que eles estão expandidos após a morte, tá? Então a aparência ela pode ser irrelevante nesse processo todo, mas no caso dela ela realmente conseguia ficar expandida, que é um processo aí, né, bem interessante. Outro ponto também, ele falava que ele não podia voltar porque ela tinha um plano, existia um plano que ela, né, estava ainda fazendo, estava executando esse plano e por isso ela não podia voltar. Agora, essa história de, você me perguntou qual é o meu plano, quer dizer, qual é a minha missão de vida, qual é o meu propósito existencial, ou programação existencial, como a gente chama, ProExis. Qual é a minha programação existencial? O que eu vim fazer na Terra? Então, né, é muito difícil ter uma pergunta, se perguntar isso e você ser rejeitado. Você me perguntou uma coisa que não podia, então agora a gente nunca mais vai se ver. Eu suspeito, é uma hipótese pessoal, tá? De que ele aproveitou essa situação para dar um basta, para simplesmente fechar uma fase ali que aconteceu entre eles e eles pararem então de se encontrar, porque ou ela devia estar maior ou alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu não vejo nenhuma razão de me perguntou isso, agora eu vou ser punida. Não, isso não acontece. O ser de luz, o amparador, aqueles que nos ajudam, você pode até fazer uma pergunta cretina para eles. Você pode fazer uma pergunta mais idiota possível. Mesmo assim, eles não deixam de nos apoiar, né? Acho que foi mais um processo ali de um contexto pessoal dela por isso. Eu já vi algumas pessoas, tá? Inclusive uma que me marcou bastante, um professor aí de Conscienciologia, que ele saiu do corpo, encontrou um amparador ali no quarto dele e perguntou para ele, né? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão de vida? Qual é o meu propósito existencial? E aquele ser de luz, aquele amparador, ficou só parado, estático, olhando para ele, sem responder nada. E ele ficou ali, né, esperando a resposta, e de repente aquele silêncio ficou desagradável, ele entendeu o que estava acontecendo, e ele voltou para o corpo, né, envergonhado, sem jeito. E ele entendeu qual que era o contexto. Qual que era o contexto? Não dá para falar. Programação existencial é um processo muito sério, um processo muito complexo. Então não dá para responder em meia dúzia de palavras, não dá para falar de uma forma assim, sabe, tão, não vou dizer leviana, mas de uma forma tão simplória, não é? As coisas não são bem assim. Então, tem até esse vídeo aqui no canal, Propósito de Vida, vale a pena você ver caso não tenha assistido ainda. Eu falo, esse vídeo não é relato, tá? São conhecimentos para você entender mais o que se passa, como é que funciona esse processo aí de missão de vida e coisas assim, tá? Então vale muito a pena. Então não dá para você chegar e perguntar assim, o que eu tenho que fazer? Né? É uma pergunta um tanto quanto ingênua, de gente que ainda está com a mentalidade pequena, que não entende nada desse assunto, não é mesmo? Então nesse caso aí, ela perguntou e teve todo esse processo ali, mas isso praticamente ninguém vai ser rejeitado por fazer perguntas, tá, gente? Até a curiosidade é um processo ali, que eles até estimulam bastante. Por isso que eu acho que é mais um contexto pessoal ali para poder fazer uma desconexão com ela, para poder justificar um corte. Porque se você fizer uma pergunta boba para um amparador, ele pode até responder, olha, não posso responder, isso não vem ao caso, então, eu não tenho como, sabe? Isso é um assunto complexo para você saber. Enfim, eles respondem, eles até de forma, às vezes, até brincalhona, outras vezes podem ser até ríspidos, mas assim, nada que seja algo tão dramático, tão drástico assim, né? Bom, passando então para outra experiência dela, que ela teve ali o acidente, eles foram para a África. Primeiro ponto é que ela
ela já tinha talvez uma predisposição de relacionar com eventos futuros, chamado fenômeno da premonição. Então, tanto que tinha uma pessoa na frente, no banco da frente, quando ela estava no ônibus ali, né, passando pela África, e ela sentiu muita vontade de colocar as mãos nele, porque ela sentia que ele ia respirar melhor. Que foi no caso ali justamente a pessoa que depois ela ajudou, que estava ali com as costelas quebradas, tem dificuldade de respirar. Então, ela já era uma pessoa, claro, já parapsíquica, já sensitiva. Não é à toa que ela tinha muitas experiências fora do corpo já na infância. Mas ali, ela viu que um carro ia bater. E aí, olha só que interessante. Nesse caso, ela relatou que tudo aconteceu em câmera lenta. Provavelmente ela foi ajudada por seres extrafísicos, por seres de outras dimensões, né? Pessoas que já faleceram ali, para que ela não se machucasse. Então só ela e minha irmã saíram ilesas. E veja bem, ela em câmera lenta viu elas, né, rodopiando ali, dando uma cambalhota, várias cambalhotas em pleno ar, saindo perfeitamente na porta. Veja, o ônibus estava rolando, né? Estava capotando. E ela viu ali, viu o corpo dela saindo perfeitamente pela porta do ônibus, viu todo o desenrolar da cena, quer dizer, ela viu até as folhas, né? Tudo ali estava em câmera lenta. Isso, a princípio, quem não conhece muito de fenômeno extrasensorial, de fenômeno extrafísico, assim, fenômenos que estão além dos sentidos humanos, fenômenos paranormais, nome que você preferir, tá? Esses fenômenos parapsíquicos, quem não entende muito pode falar, isso aí foi meio viagem, né? Na verdade, não. Existe um fenômeno chamado de dilatação do tempo, que é exatamente isso. Eu já passei por alguns fenômenos desse, tá? Enquanto acordado, enquanto aqui na vigília, aqui na vida humana, e realmente é um fenômeno muito exótico, porque você vê que alguma coisa que é rápida está passando em câmera lenta, e você fala, peraí, mas você está pensando um monte de coisa, aquilo não acontece nunca, você fala, o que está acontecendo? De repente você percebe que tudo está em câmera lenta. Na verdade, não é que o tempo ficou em câmera lenta, aí que está o pulo do gato, aí que as pessoas não entendem. Houve um chamado descoincidência. O que é isso? O desencaixe dos corpos. Isso pode acontecer acordado, em qualquer situação, tá? Quando a gente está deitado é mais fácil, está relaxado, os corpos desencaixam, aí pode acontecer muita coisa. Você pode perceber uma série de eventos, você pode ter um salto, pode se sentir caindo na cama, enfim. Só que ali, quando você está descoincidido, os corpos estão desencaixando, na verdade é você que está mais para outra dimensão do que para a dimensão física. Você está mais deslocado, você realmente deslocou, saiu um pouco do seu cérebro físico e você, naquele momento, está pensando rapidamente. Você está agindo mais em outra dimensão, muito mais velozmente do que os outros que estão na vida física. Então você, meio que acordado, começa a desencaixar e ter uma vivência muito mais rápida, porque fora do corpo tudo é mais rápido, tudo é mais dinâmico. E às vezes é difícil perceber essa situação, né, nesse sentido. E foi aí que ela se percebeu nisso. E aí foi que ela teve de fato uma EQM, né? Ao contrário da primeira vivência dela, que foi basicamente ali experiências fora do corpo espontâneas. Ali, daquele momento, quando ela estava ali saindo, né, voando ali daquele ônibus, que ela viu até mala caindo, né, e tal, baús caindo. Nesse processo, ela de repente se viu numa dimensão do vazio total, a escuridão total, e que acontece em muitas EQMs negativas, tá? Isso acontece muito. Que existe uma dimensão onde a pessoa vê que ali não existe nada, é o vazio, é o silêncio absoluto, e ela se sente totalmente racional naquele nada. Às vezes tem sentimentos ali, às vezes não. Os sentimentos podem ser diferentes, podem ser positivos, podem ser negativos, tá? Mas ela se percebeu nessa condição, nessa dimensão, completamente imersa naquela escuridão absoluta. Foi quando ela pensou, peraí, aqui não é muito interessante não, acho que eu não quero isso, acho que eu quero voltar. E aí quando ela então tomou a questão de querer voltar, de querer mexer o próprio corpo, ali que ela sai daquela dimensão e volta para onde ela estava. Ela não se viu caindo no chão, ela não se viu nada, simplesmente voltou, já ouvindo gritos, já ouvindo, né, pessoas falando, e aí ela viu aquele acidente horroroso, né, tentou ajudar a pessoa ali e tal, colocou as mãos nela, ficou ali ajudando e tal, o rapaz, o africano, que ela, né, chamado Elage. E nesse processo aí que fica o processo mais interessante, que tempos, né, semanas depois, ela volta a ter uma experiência
espontânea, fora do próprio corpo. E nessa experiência espontânea, então, ela encontra esse Elijah, estava ali num hospital africano. Eles conversam, dão risada, né? Parece que batem um papo, como ela fala, que séculos pareceu que eles não se viam. E ali, nessa conversa, ele deve ter dito para ela que ele tinha acabado de morrer, ou ela percebeu algo nesse sentido. Ela não dá esse detalhe. Mas ela entendeu que ele tinha morrido. E aí, no dia, né, ela acorda de manhã e fala para a família: gente, eu encontrei com o Elijah, ele morreu essa madrugada, né? E aí a família dá risada, né, meio que trata com desdém, ficam sussurrando ali em voz baixa e tal. Ela dá de ombros, né, toma ali, né, come o croissant dela, né, toma ali seu café da manhã. E pouco tempo depois, né, cerca de 1 hora depois, o pai dela recebe uma ligação falando que esse Elijah tinha morrido na madrugada, do jeitinho que ela descreveu. Então, como é que é EQM? Como é que uma experiência de quase morte pode ser alucinação, pode ser, né, uma fantasia, quando na verdade eventos como assim são comprovados depois? Não tem como. Então, EQM é fato, EQM são situações que podem, desculpa, ser medidas, que podem ser avaliadas, averiguadas. Então alguém não acredita em nada de EQM, mas de repente fala: peraí, mas como é que ela pôde ter uma experiência, encontrar uma pessoa que entendeu que tinha morrido naquela madrugada, ela volta com informação, sem saber, fala com as pessoas. E lembrando, nessa época aqui, tá, gente, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, tá? Nessa experiência que foi muito atrás. Então o pai recebeu um telefonema ali do guia deles lá, né? Telefone fixo mesmo, sabe? Era antigamente, né? Antigamente, há algumas décadas atrás. Então, foi um evento assim comprovatório, mais uma comprovação que era isso. Agora, outro ponto interessante é que o Elijah fala para ela: ó, fala lá pro motorista que não foi culpa dele. E quando ela vai encontrar então com o guia depois, o guia turístico deles, né? Ela fala que não foi, que ela encontrou com o rapaz que não foi culpa dele. A pessoa simplesmente desaba, chorando, abraça, né? Deu um abraço nela emocionado, porque ela, né, enquanto adolescente, falava: como é que um motorista, um acidente aleatório, o outro carro que entrou na nossa pista, como é que ele vai se sentir culpado? Quer dizer, era uma coisa assim meio, ela pensou até que, esse guia vai achar que eu sou uma idiota, ela vai, né, vai achar que não tem nada a ver com o que eu estou falando. E aí, na verdade, é justamente o contrário, justamente o oposto. Ela fala aquilo e a pessoa abraça ela, soltando, realmente limpou, sabe? Ajudou essa pessoa. O que informação não faz, né? Então, deu uma baita assistência, uma baita ajuda ali, né? E o terceiro e último caso aí, para não me estender, que eu, como costume, eu sempre falo demais aqui, eu já vou responder as perguntas que vocês tiverem aí. Então, já vão colocando aí quem quiser. Foi justamente o processo ali de final, essa questão que ela teve uma dor muito forte no abdômen, né, na barriga, quase desmaiando, uma dor que ela falou que era insuportável, e ela, por ser muito sensitiva, por ter esse parapsiquismo muito aflorado, ela entendeu que aquela dor era justamente o quê? Uma gravidez ali, né, tubária ali na trompa, que iria inevitavelmente acabar levando ela à morte. E ela falou: poxa, agora que encontrei meu marido, agora que o meu futuro chegou, agora que eu estou começando a viver, vai acontecer isso? E ela então, mentalmente, ou melhor dizendo, através das suas próprias energias do pensamento, a força do pensamento, a energia do pensamento dela, ela se comunica com aquela criança, com aquele ser que estava ali, e fala: olha, se você crescer, isso vai matar nós dois, então acho que é melhor você, né, não, não continuar por aqui, né, mais ou menos nesse sentido. E depois disso, né, aquela dor desapareceu rapidamente. E ela começou a ter muitas cólicas menstruais por semanas. Então, ela citou muito brevemente, mas ao que tudo, não é que ela saiu do corpo, foi uma EQM clássica, mas assim, foi uma experiência importante. Ela deve ter algum tipo de comprovação depois. Por quê? Porque ela percebeu que ela iria morrer. E ali ela conseguiu se comunicar com aquele ser, dizendo: olha, essa gravidez aqui não tem futuro, tá errado, volta. Sabe, tipo, ó, volta que deu caca, volta que vai dar ruim. E de alguma forma ela foi bem sucedida nisso, isso aconteceu. Alguém até pode falar assim: mas isso é uma tolice. Não é. Muitas vezes nós temos um poder enorme de comunicação. Nossa força de pensamentos é enorme, é gigantesca. A gente pode se comunicar com pessoas que já faleceram. A gente pode, quantas pessoas, pela força do pensamento, pela força das próprias energias dela,
ela consegue materializar uma doença ou se curar. Se curar. Tem criança, por exemplo, exemplo de crianças que já fizeram testes assim, da criança ficar imaginando, né, visualizando, imaginação, que o câncer está diminuindo, o câncer diminui, sabe? Eles até se cura. Então, assim, o poder mental, emocional, energético, que a gente chama, que fala, tudo isso é para nós uma coisa só. Tem até um vídeo que eu já falo aqui no canal, que é chamado Que Não É Dito das Emoções. Então, pensamento, sentimento e energia para nós é uma coisa só. Eles se manifestam em conjunto de forma contínua, 24 horas por dia, seja qual for a dimensão que nos manifestemos. Pensamento, sentimento e energia são uma tríade única, que não para jamais, porque é da nossa própria consciência. Então, nosso pensamento, ou melhor dizendo, nosso pensamento, sentimento e energia tem uma força enorme, que pode, em alguns casos, manipular a matéria, manipular o corpo, controlar certos processos que pareciam impossíveis. Quantos orientais que de fato conseguem controlar o batimento do coração? Veja, um processo que é do sistema nervoso autônomo. Nós não temos controle sobre nossos batimentos cardíacos, mas pessoas com técnicas corretas, com anos de dedicação, ela consegue controlar as próprias batidas do coração, justamente pelo seu pensamento, pelas suas energias. Então, não menospreze isso. Ela conversou com a criança saiu. Olha, pode ser que ela tenha sido equivocada? Pode ser que sim, ou não. Em alguns casos, mas pelo histórico dela, não duvido nada de que realmente essa última experiência dela foi realmente uma realidade. De fato aconteceu, porque ela tinha essa capacidade de prever o futuro, como a gente já viu, ela tinha essa predisposição, ela tinha energia, ela tinha todo o processo ali, o combo da pessoa que já saiu do corpo desde cedo. Quer dizer, essa Francisca, essa suíça, ela tinha de fato uma conexão, assim, uma capacidade acima da média em relação ao parapsiquismo, percepção e assim por diante. Então, quem sai do corpo espontaneamente? A maioria da população? Não, é menos de 1%. Então, ela já está nessa micro minoria e não duvido nada de que realmente ela conseguiu falar com essa consciência e de que ali essa gravidez ectópica deslocada de fato deixou de acontecer, tá certo? E acabou salvando a própria vida e dando continuidade a ela, tá certo? Bom, gente, então já fiz a minha breve análise, que deixar eu fazer a análise aqui, a gente, né, vai ficar a noite toda aqui, porque dá para falar muito mais coisa de cada tema, mas acho que no frigir dos ovos é isso. Então é o seguinte, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, isso aí. Você vai poder ter muito, né, ganhar muito se inscrever no canal pelos conteúdos que você vai receber. Nós temos a nossa meta aí de 100 likes durante a live. Se puder contribuir, por favor, contribua. Isso ajuda na nossa missão de divulgar a EQN pelo mundo. Então vamos espalhar esses conteúdos para que muita gente que já teve não sabe que tem. Ou se alguém um dia vier a ter, ela saber o que é uma experiência com as mortes, saber o que é uma experiência fora do corpo, o que ocorre e tudo mais. Esse é um assunto que envolve a nossa evolução, envolve a vida após a morte. Então, ajude, né? Curta o nosso vídeo para que a gente consiga ter cada vez mais cumprir essa meta. Se você está vendo esse vídeo depois da live também, curta, porque cada like ajuda na distribuição do vídeo aí pela internet, tá certo? Sempre lembrando que também estamos aí nas outras redes sociais, mas não com vídeos, mas com imagens, fotos, frases, reflexões e outros assuntos complementares que também vão agregar valor e informação aí para a tua existência, tá certo? E um último aviso aqui antes de passar para o chat, se você também tiver interesse, você pode ser membro aqui do canal. Então, ao lado do botão de se inscrever, tem o botão Seja Membro, e nós, primeiro, temos aí vídeos exclusivos. Por que exclusivos? Porque certos assuntos a plataforma não aceita muito bem, especialmente aqui no YouTube, que tem um sistema de, né, family friendly, quer dizer, um vídeo que é visto, tem que ser visto por toda a família. Você pode ver com qualquer parente seu que vai ser agradável. Essa é a filosofia hoje. E assuntos mais complicados, mais, né, delicados e polêmicos, o canal acaba sendo penalizado. Então, para o canal não ser penalizado, a gente coloca aqui vídeos para os membros. O último vídeo postado para os membros foi esse aqui, tá? Então tem praticamente 1 hora de vídeo, né, só falando sobre esse assunto, bem legal. E o próximo vídeo que será publicado, né, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas na data de hoje, né, dentro de muito em breve, esse vídeo aqui será o próximo vídeo que também será colocado para os membros. Sem contar que temos uma live por mês para os membros, quando a gente fala das técnicas para sair do corpo.
Ah, por que que essa tag pode falar? É proibido falar publicamente? Não, não é proibido, mas a ideia, já que tem vídeos exclusivos, por que não colocar também um grupo que seja menor, mas de pessoas que também possam ter interesse em ter experiências fora do corpo. Essas lives eu ensino as técnicas, tá? São 2 técnicas por mês em cada live. Já fizemos 6 lives até agora. E assim, né? Ah, eu não tenho, não sei nada de experiência fora do corpo. Eu posso aplicar? Até pode, mas não é o indicado, tá? Eu recomendo que você faça curso sobre experiência fora do corpo, que você vai estudar. Ou, mas se você já estudou, já fez curso, quer retomar, ou quer aplicar as técnicas, né? Entender elas com mais detalhes, vale a pena. Claro, dependendo do curso, às vezes se fala a técnica meio rápido, né? Não dá para aprofundar. Você não sabe se aquilo é interessante para você ou não. Então, nas lives a gente fala com bastante detalhe, sabe? É bem aprofundado. Então, você vai poder ficar mais assim estimulado e mais atento em relação aos procedimentos para sair do corpo, tá bem? Então, é uma outra. Tem gente que vira membro por causa dos vídeos exclusivos, tem gente que vira membro por causa das lives, né? Da projeção da experiência fora do corpo. Ah, eu não quero ter uma EQM. Posso sair do corpo? Claro que pode. Tem contraindicação? Não. Qualquer pessoa pode sair do corpo. A gente só, né, diz assim, ó, pelo menos ter 15, 16 anos de idade, né? Quando o sistema nervoso central já está formado, isso é o ideal. Mas tem 15, 16 anos de idade, toca a ficha. A pessoa já pode aplicar e sair, se ela quiser, se ela tiver interesse de entender ou de ter essas experiências tão fantásticas, né? Agora, se você quiser saber um pouco mais se vale a pena para você ou não, temos esse vídeo aqui. É a única live que vai ser disponibilizada aqui no canal. Então, é um vídeo exclusivo para membros, que foi a primeira live que está disponível já aqui. Então, tem interesse? Procura por esse vídeo aqui no canal, que você vai poder ver ali, né? Eu falo um pouco de experiência fora do corpo, falo das técnicas e veja se vale a pena para você. Caso você já, de preferência, já tenha estudado sobre o assunto, né? Já não seja aí tão inexperiente, tão jejundo, tão amador nesse assunto, tá? Nunca ouvi falar nada de experiência fora do corpo. Posso aplicar a técnica que saiu hoje? Pode, mas é melhor ser mais prudente, né? Ter muito conhecimento por trás e assim por diante, tá certo? E olha só, para os membros também, durante em cada live agora desse mês, eu pergunto lá para os membros antes da live quem quer ser sorteado para a mentoria. E eu sorteio então uma mentoria para uma pessoa que está ali, né? Algum membro que está precisando ou de um auxílio, sabe, de um apoio, tá querendo, entre aspas, uma conversa mais particular, onde ela pode colocar o contexto dela, ou para ter dicas, ou para resolver problemas, enfim, uma conversa que não é nenhuma terapia, não é nem nada nesse sentido, mas é só um bate-papo onde a gente pode, quem sabe ali, trocar uma ideia mais pessoalmente, caso você tenha algum interesse de ter uma mentoria comigo. Então, eu faço nesse sentido. Ah, gostaria de fazer para muitas pessoas abertas? Adoraria, mas não dá para ficar uma hora, mais de uma hora ali com a pessoa. Porque todo mundo que tem interesse, se eu perguntar aqui, né, para os membros, a gente já pergunta, né, um monte já responde lá que quer, mas se perguntar pessoalmente, não tem tempo para ficar, né, aberto, né, para todo mundo. Então a gente acaba ali optando fazer um sorteio pessoal que é dos membros e fica uma coisa assim, mais em casa, mais pessoal, tá certo? E último aviso aqui, se você quiser, né, dar o seu depoimento, seu relato, mande para contato@dimensãomental.gmail.com, seja para a gente combinar uma gravação em vídeo onde você conta sua experiência, seja para você, eu não quero aparecer, minha família não sabe, sei lá o porquê você não quer se expor, não tem problema, tem vergonha, sei lá. Então você mande detalhadamente seu relato ali para esse e-mail, como eu sempre digo, sem omitir nada e sem exagerar em nada, sendo o mais realista, o mais pontual possível, tá? Detalhando o que realmente aconteceu com você, que será um prazer também ler o seu relato aqui no nosso canal, tá certo? Então, feitas as devidas introduções, falando dos relatos, falando de tudo aí, agora eu vou passar aqui para o chat, né? Já temos muitas pessoas já escreveram aqui, então uma boa noite a todos aí mais uma vez, todos aí possam ter uma noite ótima. E vamos passar agora para a segunda parte do relato, tá? Quem quiser, tem pessoas que preferem só ler o relato. Se você às vezes não quer ficar a live toda, porque ela demora demais, fica também a sugestão. Temos o canal Dimensão Existencial. Só precisar aqui no YouTube, Dimensão Existencial. Eu coloco alguns recortes de perguntas que vocês fazem aqui. Então, às vezes, né, eu pego uma pergunta lá e faço, né, um vídeo só daquela pergunta. Então, assim, eu vou fazendo ali é um canal onde, pelo menos a princípio, até um determinado momento, é mais para responder, né, para colocar as perguntas, né, que vocês fazem aqui, perguntas
que pode ser mais interessante para as pessoas. Então, tem gente que não gosta de acompanhar esse, né, esse perguntas e respostas aqui. Então, você vai lá no canal Dimensão Existencial, que eu coloco trechos pequenos dessas perguntas e respostas, tá? Então, pode ser que a sua pergunta caia lá, também apareça lá. Ou pode ser que tenha alguma coisa que você queira saber que já está respondida por lá. Então, dá uma olhada, dá uma pesquisada nesse canal, que é bem interessante também, tá? Mas é um canal pequeno, hoje tem só uns 700 e poucos inscritos, mas que também pode ajudar nesse sentido, tá bem? Bom, então, vamos passar aqui o Geraldo, tá sempre por aí, boa noite, Geraldo, que é um mineiro de Lavras, seja muito bem-vindo. A Laís, né, lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, seja muito bem-vinda, Laís. Marilene Ribeiro de Niterói, Marilene que é membro aqui do canal, seja muito bem-vinda, Marilene, lá do Rio de Janeiro, uma carioca. O Geraldo coloca, seres extraterrestres, seres de outros planetas, de outras galáxias, seriam seres extrafísicos relatados nas EQMs? Não necessariamente, Geraldo. Muitos seres, né, extraterrestres, eles são pessoas que também são seres que estão vivendo fisicamente. Desculpe, nossa, hoje eu tô muito gás. Então, esses seres extrafísicos, eles podem estar vivendo em um planeta, mas estarem também fora do seu corpo. Olha só. Muitas vezes, Geraldo, a gente pode sair do corpo, veja bem, ir até um planeta habitado com seres inteligentes, iguais a nós, ou até mais inteligentes do que a gente, e a gente pode ter uma conversa com eles. Eles podem olhar pra gente e falar, peraí, mas o que esse cara é? Porque veja, para muitas pessoas no cosmos, Geraldo, nós temos uma aparência horrorosa, tá? Tem vários relatos de seres, né, com aparências exóticas, até feias pra gente, que falam, olha, vocês são muito esquisitinhos. Então isso acontece. Então seres extraterrestres não são necessariamente seres extrafísicos, quer dizer, seres que já morreram, já descartaram o corpo. Até pode ser. Porque veja, eu fora do corpo, você, Geraldo, a gente pode sair e fora do corpo ficar com a aparência que a gente quiser. Então pega lá um filme de ET que você adora, você pode ficar com a aparência dele. Seja qual for extraterrestre, com pele verde, com pele azul, com pele gelatinosa, com escama, com guerra, o que você quiser. Fora do corpo, a nossa aparência é completamente moldável, completamente transfigurável, totalmente, tá? Então a aparência, por isso a gente fala que fora do corpo, nas EQMs, a aparência é secundária, o que importa é a energia. É o padrão que vem, o nível de equilíbrio, ou de moral, de ética ou cosmoética que aquele ser tem. Isso é o que importa, porque a aparência... Mas tem muitos casos que acontecem esse... Veja bem, no relato de hoje eu coloquei que lá que a Francisca ela foi para a África, fazer um turismo, certo? Pois é. Às vezes quando a gente dorme numa EQM, você faz um turismo. Você sai do corpo para fora do planeta, encontra um ser totalmente diferenciado e é isso, tá? Então, até inclusive é importante dizer que nós não somos a imagem e semelhança de Deus, tá? Nós somos a imagem e semelhança do nosso planeta. Porque a vida inteligente no universo, ela é tão imensa quanto são as galáxias, quanto os planetas, quanto as estrelas, é gigante, é incomensurável planetas habitáveis com vida inteligente, com as mais diversas aparências, tá? Nós temos a nossa aparência, que é nossa, tá? Se tem um padrão que a gente pode talvez dizer que existe no universo, seria a forma humanoide. O que é a forma humanoide? Duas pernas, sabe, braços e cabeça. É o mais próximo. Que tem planeta que nem isso tem. É totalmente, sabe, é como alguns animais aqui no planeta nosso que não tem braços ou pernas como a nossa, mas são inteligentes. Então isso tem. Porque parece que o fato das mãos é muito importante para a gente criar coisas, né? Porque veja, o que adianta estar num planeta que um planeta que a gente pode ser, por exemplo, sei lá, uma coruja. Só que os braços, por mais inteligente que essa coruja seja, ela pode ter o dobro da nossa inteligência. Mas se não tem braços para criar computador, para criar teclado, para criar ferramenta, fica meio complicado. Então, ao que tudo indica, parece que a vida inteligente caminha junto com a criação dessa forma humanoide, pernas, braços e cabeça, tá? Mas mesmo assim, a vida inteligente, diferente disso, tem também de forma imensa, incomensurável, tá? Tem tudo isso aí, ok? Alex Viana coloca, sou de Guarulhos, São Paulo. Olha um paulista aí, seja muito bem-vindo, Alex. Tem muito carioca e paulista aqui, nossa, tem muito, né? Mas ó, tem live aqui que a gente fala de
dos 5 cantos do país, cinco regiões e fora de outros países também. Na última live tinha Austrália, né? Ilhas Faroé, uma outra tinha Estados Unidos, né? Isso que o pessoal fala, fora aqueles que estão vendo de longe e nem comentam, né? Então Alex fala, tem alguma explicação quando um determinado nome aparece de diversas maneiras muito recorrente? Alex, não tem uma explicação generalista, tá? Isso eu não posso te dar. Mas a gente pode levantar algumas hipóteses, tá? Por exemplo, esse nome pode ser um processo teu de vida passada, pode ser algum amparador extrafísico, ou seja, um ser de luz, um mentor, um guia, que pode estar te ajudando e pode estar patrocinando alguma coisa nesse sentido para você entender aquilo. Pode ser sincronicidades que tem a ver com as suas companhias fora do corpo, as chamadas companhias extrafísicas, porque sim, não acho que nós vivemos uma vida independente aqui, não, eu vivo a minha vida isolado, sem nenhum ser que já faleceu, ser extrafísico, besteira. Nós temos um seio, nós temos um círculo de amizades interdimensional, entende? Que quando a gente dorme à noite e a gente sai do corpo, a gente se encontra com eles, ou quando a gente faz certas atitudes aqui, eles vêm junto com a gente. Então uma pessoa, por exemplo, que ela adora uma cachaça e uma jogatina, por exemplo, tá? Então ela está direto indo pro boteco, encher a cara e, sei lá, jogar valendo dinheiro, tal, aquela coisa toda. Às vezes não, geralmente ele tem amigos, entre aspas, extrafísicos que estão ali convivendo com ele, bebendo com ele, sabe, na jogatina, no vício com ele, tudo isso tem. Então, pode ser indicativo de alguma dessa companhia que você tem que estar ali se apresentando pela chamada sincronicidade, tá? Tudo isso pode acontecer. Então, tem várias razões e cada caso é um caso, ok? Não dá pra... Você que vai ter que investigar. Peraí, esse nome tem a ver comigo? Tem a ver com outras pessoas? Pode ser vida passada? Pode ser os seres que me ajudam? Pode ser os seres que me atrapalham? Ou as companhias extrafísicas doentias, inconvenientes, mas que no fundo eu até gosto delas, porque eu adoro aquilo que eu faço junto com elas, ou que elas se conectam a mim? Então, pode ser muita coisa, Alex. Sinto muito, mas você que tem que chegar a essas conclusões, tá certo? Então tem várias hipóteses para isso. Se você souber fazer ou aplicar técnica para sair do corpo durante suas noites, parabéns, faça isso, porque geralmente nessas experiências fora do corpo tudo se desnuda, todas as cortinas caem, todos os véus são tirados e a gente consegue entender tudo com racionalidade, com muita lucidez, com muita clareza, tá? Então a experiência fora do corpo é fantástica para entender esses pormenores que às vezes passam batidos durante a vida, ok? Helena de São Paulo, capital, seja muito bem-vinda, Helena, mais uma paulista aí. Fábio Comune pergunta, acompanhando diariamente o canal. Que legal, Fábio. Seja muito bem-vindo, ó, inclusive fica a dica aí. Aproveite o canal ainda, né? Bem que já tá tendo um pouquinho de vídeo já. Eu falava sempre assim, ó, a maratona os vídeos aqui enquanto tem poucos, porque depois vai ter muitos. Só de voltei para contar, esse aqui eu voltei para contar número 73, fora os outros vídeos que são de conhecimento, porque lembrando, nem todo vídeo aqui é só de relato, tá? Aqui no canal tem vídeo que fala de teoria, de conhecimento, de outros assuntos, dica de filme, sabe? Tem muitos vídeos interessantes aqui no canal. Se você quiser dar uma aprimorada, entra no canal, clica ali no link, né, do nosso logo ali do infinito, ou no nome Dimensão Mental, e lá na página tem várias playlists, quer dizer, listagens de vídeos separados por tema. Então, eu quero ver vídeo só de voltei para contar, tá lá. Eu quero ver vídeo só de teoria, de conhecimento sobre camp, para eu entender o que é camp, tá lá. Vídeos que falam de temas diversos, expansão da consciência, tá lá. Por exemplo, tem um vídeo aqui no canal, até foi comentado, citado aqui por uma pessoa próxima, que ela citou, tem um vídeo aqui chamado Novos Arrependimentos Após a Morte. Então, peraí, quando a pessoa morre, quais são os 9 maiores arrependimentos que essas pessoas têm? De um modo geral, na vida humana. Então tem um vídeo aqui no canal para falar isso. Os 9 maiores arrependimentos que existem após a morte. Então, vale a pena dar uma boa pesquisada aqui, viu? Sigam o exemplo do Fábio aí. Olhem, porque eu aposto que tem muito conteúdo interessante e bom para você, tá? Aqui não é só relato não, tem muita coisa que vale a pena mesmo, ok? Geraldo coloca, você disse que há vários serenões, inclusive alguns encarnados. Jesus Cristo seria um desses, claro, de nível maior? Então, Geraldo. Ele continua.
Quando dou um clique de seja membro, aparece uma mensagem de erro ao recuperar informações do servidor. Tem outra forma de se tornar membro? Gostaria muito de ser membro. Geraldo, não tem jeito, tá? Se você está pelo celular, tenta pelo computador. Muitas pessoas me falam isso. Olha, eu tento aqui e não consigo ser membro. Geralmente quem faz isso está no celular. Se você está fazendo isso, sabe, sai e depois entra pelo computador lá no canal, ou lá no Dimensão Mental, aqui no Dimensão Mental, e vai no botão se inscrever pelo desktop, tá? Aí parece ser muito mais fácil. Tem alguns bugs do YouTube que eu não sei explicar por quê. Para algumas pessoas, por exemplo, no celular nem aparece o botão seja membro, nem aparece. Ela fala, mas onde é que tem esse botão? Não tem botão seja membro aqui, tá? Então, mas pelo computador dá muito menos erro. Aí pelo computador você vai lá e se inscreve, vale a pena, tá? Bom, voltando agora à pergunta aqui do Geraldo, né? Ele perguntou se tem vários, eu falei que tem vários serenões. Para quem não sabe do que eu estou falando, é o seguinte, existem vários seres evoluídos que renascem aqui no planeta. Então veja bem, tem até esse vídeo que eu explico aqui melhor esse, ó, EQM, Encontro com Seres Mais Evoluídos. Então veja bem, existem seres que já estão próximos de parar de renascer. Porque veja bem, todos nós renascemos, certo? Quantas pessoas na EQM conseguem lembrar, ter memórias de vida passada? Até e mesmo experiências fora do corpo, né? Com a própria pessoa que eu narrei hoje, né, no relato, você consegue ter lembranças antes de estar aqui na vida humana. Então isso mostra para nós de forma muito clara que a vida não começa agora, há um contínuo, há uma cadeia de existências. Mas alguém pode se perguntar, é uma pergunta muito inteligente, mas espera aí, se eu estou renascendo, até quando eu vou renascer? Até que momento que eu vou ficar renascendo aqui? Pois é, o que a gente se percebe através não apenas de EQM, mas principalmente das experiências fora do corpo autoinduzidas, é que as pessoas que estão próximas de parar de renascer, elas têm o apelido, a alcunha, né, o termo ali, são chamadas de serenões ou serenão. São os seres mais evoluídos que renascem. Esses seres estão próximos de parar de renascer. Então, se você ainda está se perguntando, será que eu tenho muito para renascer? Só essa pergunta já mostra que você ainda não é um serenão, que você não vai ter provavelmente milhares de vidas pela frente. Faz parte do desenvolvimento da evolução. Inclusive, muito em breve aqui no canal, eu terei um vídeo onde eu vou falar dos níveis de evolução. E aí vai esclarecer muito para vocês esse ponto. Mas espera aí, eu sou um serenão? Quem é um serenão? Como é que é tudo isso, tá? Nesse vídeo que eu estou mostrando aqui para vocês, eu falo bastante sobre a teoria, tá? Não é um vídeo de relato, é um vídeo de conhecimento, tá? Para você se informar, para você entender esse assunto, tá? Tô falando só pro Geraldo, mas para todo mundo que quiser tiver interesse sobre isso, tá? Tem vários vídeos que a gente fala sobre serenão. Por exemplo, tem esse outro aqui, ó, que é o encontro fora do corpo com um serenão. Porque existem vários, só que existem poucos na Terra. Se estima que não hajam mais de... Não existem, por exemplo, nem 70 serenões no planeta. Entre os que estão renascidos com o corpo físico e os que estão, né, dessomados ou já descartaram o próprio corpo, tá? Então, estão no período entre vidas. Então, veja, menos de 70 pessoas que estão ali, são os mais evoluídos do planeta, que coordenam aqui esse pequeno grão de rocha que nós vivemos, tá certo? Então esse vídeo aqui também esse vídeo que eu estou mostrando agora é um relato, tá? De alguém que sai do corpo e encontra um ser desse nível. É uma coisa realmente assim, é de outro nível esse ser, não. É uma coisa assim fantástica, mas completamente fora dos padrões que a gente conhece. Então, para responder a pergunta do Geraldo, fica aqui a provocação, o convite para vocês verem por quê. As pessoas perguntam, mas peraí, Jesus foi serenão? Buda foi serenão? Krishna foi serenão? Esses seres aí, Maomé, eles foram serenões ou não? Gandhi foi serenão? E a resposta que inconveniente que as pessoas não gostam de ouvir é não, eles não foram serenões. Os serenões, eles são seres evoluídos, mas eles são anônimos. Esse é o grande X da questão. Por que eles são anônimos? Isso eu discorro bem lá nos vídeos, porque nós somos imaturos o suficiente para não sabermos convivermos com esses seres. Então, se você sabe que existe um ser que domina a energia, que domina a matéria, que domina a experiência fora do corpo, como é andar pra gente, uma pessoa que está quase perto, entre aspas, perfeição aqui na vida humana. E por que ela é chamada de serenão? Porque ela é uma pessoa super serena, é um serenão. É o serenismo em pessoa. Nada mais perturba ela emocionalmente já há séculos ou milênios. Então é um nível de evolução, é o extremo da evolução de quem renasce, tá? Todo planeta tem os seus serenões, ok? Todo planeta.
Como esse planeta aqui é medíocre, ele tem poucos serenões e eles são anônimos. Existem planetas onde os serenões são muito maiores, tem muito mais, e eles já não são mais desconhecidos. Por quê? Porque a sociedade está num nível de evolução maior que consegue conviver com eles sem que... Imagina aparecer um serenão, um ser super evoluído. Primeiro que os seres de inteligência, né, os americanos já vão querer raptar essa pessoa para poder estudá-la, para poder confinar, enfim. Então, nem mesmo politicamente, nem mesmo socialmente, um ser pode aparecer, porque ele vai ser alvo da inteligência, vai ser alvo ali da espionagem, dos políticos poderosos entre aspas, né, poder humano. Então, as pessoas, por exemplo, que tem algum doente, gente, tem um ser muito evoluído agora em São Paulo, a Helena falou que está em São Paulo, capital. Imagina que a Helena, né, descobre que tem um serenão, um ser extremamente evoluído em São Paulo. O que ia ter de gente chovendo de correr para São Paulo para encontrar esse ser, para fazer pedido, para levar os seus doentes, sabe? Então, esses serenões, eles são anônimos. E então esses seres históricos aí na humanidade, eles foram brilhantes, mas ainda assim são seres que têm um nível de evolução que não é esse ápice, tá? O próprio Jesus sofreu muito na crucificação, isso colocando a história como se fosse ela própria, tá? Colocando que a história dele foi exatamente, sabe, ipsiliteris do que tudo que aconteceu. Veja bem, um processo de ser crucificado, receber a espada lá na... Enfim, ele sofreu, chorou, foi um processo de muito sofrimento. Onde tem sofrimento, não tem serenismo, tá? Então os serenões são muito espertos, porque eles sabem que se eles aparecerem, vai acontecer algo semelhante. As pessoas vão odiá-lo, as pessoas vão querer coisas, vão acabar matando essa pessoa. Então, a sociedade aqui é muito doente. Por isso que eles se mantêm anônimos. Quem é que encontra um serenão? Só fora do corpo, sabe? Praticamente isso. E quando eles deixam? Você pode sair do corpo e falar, eu quero encontrar um ser extremamente evoluído. Se eles permitirem, você encontra. Tá? A mesma coisa, por exemplo, se eu estou aqui na vida humana, eu falo assim, não, eu quero encontrar, fazer uma correlação, tá, Geraldo? Eu estou aqui na vida humana, eu quero encontrar hoje o secretário-geral da ONU. Supondo, mas veja, um cargo importante, tá? Independente de falar se a ONU é boa ou ruim, não quero entrar nesses méritos, tá? Mas eu quero encontrar o secretário-geral da ONU. Eu consigo? Muito dificilmente, né? Eu posso ir até lá, a sede da ONU fica lá nos Estados Unidos, lá em Manhattan. Eu posso ir até lá na sede da ONU, bater na porta e falar, quero falar com o secretário-geral. Mas veja, o que você quer falar com ele? Uma pessoa ocupada, com um cargo importante, ele não tem tempo para desperdiçar com um civil comum, entre aspas. Você está entendendo o paralelo? Então, para você encontrar um ser extremamente evoluído, tem que ter uma razão, você tem que ter méritos, mas eles permitem que algumas pessoas... Tem muitas pessoas que saem do corpo e já encontraram os serenões, tá? Muitos. Tá? Mas, mesmo assim, não é fácil. Então, seres que já passaram por sofrimento... Jesus sofreu, não é serenão. Buda eu sempre falo, Buda ele era um ser iluminado? Não, era um ser que sofria pra caramba, tanto que ele quis abandonar tudo na vida humana, sentar para meditar, para simplesmente entrar no nirvana, entrar no estado mais profundo, porque ele não aguentava o sofrimento humano. Então, tudo é sofrimento. O Maomé era um líder militar, quer dizer, é um processo de guerra, sabe? Não é serenão. Todo serenão é contrário à arma, todo serenão é contrário ao belicismo, à guerra, tudo isso. Eles são contrários a tudo, tá? Que envolve agressividade em maior ou menor nível aos outros. É um nível de evolução supremo aqui na vida humana, ok? Então, por isso que se você colocar ali no zoom, colocar numa lupa a vida dessas pessoas históricas, nenhum deles foi serenão. O próprio serenão fala que ele é anônimo e ele está assim há muito tempo, ok? Então, me alonguei um pouco aí na resposta do Geraldo, mas como é uma pergunta importante, acho que vale a pena dar toda essa atenção, tá certo? Helena coloca, interessante relato. Tenho muita vontade de estudar projeção astral. Me dê uma dica de um bom curso. Não conheço nenhum, obrigada. Helena, tem o curso a instituição que eu recomendo para você, ela se chama IIPC, tá? Eu até vou escrever aqui, ó, IIPC. Deixa eu colocar aqui, ó, IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Então, desculpe, coloca na internet iipc.org, você cai lá no site deles e tem vários cursos, tá? Eu recomendo sempre cursos presenciais, são muito mais impactantes e importantes. Não sei se o IPC agora já voltou com cursos presenciais, se vai voltar, como é que vai ser, por causa de tudo que aconteceu aqui no mundo, tá bem? Mas vale a pena por lá, de preferência presencial, porque presencial o curso ele rende muito mais, ok? Sebastião Aparecido, membro aqui do canal, seja muito bem-vindo, Sebastião. Cornélio Procópio, Paraná, tá sempre por aí também.
Obrigado aí pela sua presença. Boa noite a todos. Predador Vegan. Elisa Bandeira, boa noite. Viviana Apagou. Darlene, boa noite a todos. Boa noite, Darlene. Viviane Sade, boa noite. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha, uma gaúcha. Seja muito bem-vinda, Viviane. Angelita já nos coloca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Boa noite, Angelita. Gosto demais desses relatos. Viajo vendo mentalmente, né, esses relatos. Que bom, Angelita. Vale muito a pena. Mas, se você quiser se desafiar, um desafio positivo, gostoso, produtivo, vale a pena. Faça um curso de experiência fora do corpo, de projeção consciente, como a gente chama, tá? Ou como, né, a Helena colocou ali, viagem astral. Treine, saia do seu corpo. Inclusive, Angelita, só para você ter uma ideia, com os membros do canal aqui, no próximo dia 19, a gente vai fazer um encontro fora do corpo. A gente vai marcar ali, eu vou marcar com eles certinho na data, dar os procedimentos. Cada um, se quiser fazer, obviamente. Quem quiser, quem não quiser, não precisa nem fazer, não, tá tudo certo, não tem cobrança de nada. Mas para os membros do canal, os membros do canal que quiserem fazer, vou dar todo o passo a passo, a gente vai se encontrar na mesma hora, no mesmo lugar. E depois vamos tentar ver o que cada um lembra, o que cada um recorda do evento, tá? Então vai ser bem legal, vai ser o primeiro evento que a gente vai fazer assim, tá? Para estimular as pessoas. Então vale muito a pena. É assim, é legal ficar viajando com esses relatos, é ótimo também. Amplia nossa visão de ser, dá para ter um entendimento que vai chegar com a gente na vida após a morte, mas em alguns casos, viu, Angelita? Imaginação e teoria só não enche barriga, não é suficiente. Se você quiser se desafiar, se quiser ali testar sua coragem, sua dedicação, vale muito a pena, porque tem cada experiência fora do corpo que são sensacionais, que a gente acaba assim, sabe, tendo experiências que valem por uma vida toda, e não é exagero, tá? Às vezes uma única noite que você sai do seu corpo com lucidez, parece que valeu aquela vida, é impactante, é impressionante e é muito forte realmente, tá? Mas não fica só em uma, a gente quer ter 10, 20, 100, 1000 experiências fora do corpo, entende? Veja, o próprio professor Valdo Vieira, que escreveu um tratado sobre experiências fora do corpo, para escrever esse tratado, ele teve mais de 1000 experiências fora do corpo lúcidas. Mais de 1000 para ficar doutor no assunto e escrever um tratado de 1000 páginas sobre o assunto, tá entendendo? Mais de 1000 experiências fora do corpo, naquela época, tá? Depois que ele escreveu o tratado, ele continuou tendo, ok? Mas para você ver que nós não temos um limite. Ah, eu quero ter 2 experiências fora do corpo, igual alguém tem aqui, tá bom. Tá bom nada. Quanto mais for a sua fome de evolução, quanto mais for a sua fome de conhecimento, Angelita, mais vai poder aprofundar nisso aí, tá certo? Então, vale muito a pena. É a minha opinião. Cada um aqui tá livre para discordar do que quiser, tá certo? Raul Porta coloca, boa noite a todos. Ele pergunta, só partimos após cumprirmos nossa missão aqui? Raul, não. Infelizmente não. O que a gente percebe pelas EQMs e pelas experiências fora do corpo é que não existe destino, tá? Então, apesar no relato que eu fiz aqui da Francisca, ela falou, não, eu quero ficar aqui, eu vou atravessar a fronteira e não vou voltar mais pro meu corpo. E ela não conseguiu. Nesses casos, você não pode ter domínio sobre a sua vida e sobre a sua morte. Mas, como não existe destino, a gente não sabe tudo. Mesmo uma pessoa que tem o fenômeno da premonição ou de antever cenas do futuro, ainda assim, esse futuro não é exato, não é uma cláusula pétrea de que aquilo vai acontecer, são probabilidades, ok? Então, existem pessoas, Raul, que morrem antes da época. Tava tudo indo bem, ou tava tudo indo mal na vida dela e ela morreu antes da hora. Entende? Pode ser por um acidente, pode ser inconsciente. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes trabalha muito, é um workaholic, não cuida da saúde, às vezes ela morre antes do período. Por quê? Porque o físico dela não aguentou. Não aguentou. Então, por exemplo, o próprio... Não, esse exemplo não vou dar porque não é muito conveniente. Mas assim, vários seres, às vezes, após a morte, falam, olha, eu acabei abreviando a minha vida. Me matei, não foi de propósito, mas aconteceu, entendeu? Aconteceu. Então, existem pessoas que morrem fora da época. Tem pessoas, por exemplo, que cometem um ato de tirar a própria vida que não era para acontecer. Ninguém tem esse direito. Entende? Salvo raras exceções de seres super evoluídos, mas isso é outra história, aos serenões, mas é outro papo. Mas, toda pessoa que abrevia a vida dela está errada. Aquilo não é para fazer. Aquilo antecipou de um modo equivocado, tá? Tem pessoas agora que é o ponto legal da história, tá, Raul? Tem pessoas que era para viver, por exemplo, 70 anos. Só que a vida dela está tão boa, está tão ajustada.
ela está fazendo tanta coisa legal que a vida dela ela tem uma sobrevida, a chamada moratória existencial. Olha que legal. Então ela estava no previsto, ela vive uns 70 anos mais ou menos por ali. Ela vive 75, 80, 90, 100 anos pode acontecer. Tem pessoas que têm essas moratórias de décadas, tá? Décadas. Então a pessoa às vezes fica com medo, mas e se eu cumprir a minha missão de vida muito rápido, eu vou morrer? Então eu vou cumprir aos pouquinhos. Nada disso. Quanto mais você acelerar, quanto mais bem sucedido você for, mais tempo de vida você vai ganhar, tá? Então tem de tudo. Pessoas que morrem na hora certa, pessoas que morrem antes do que deviam, pessoas que morrem depois do previsto, tá? Então não há destino, é muito aberto e por isso que a gente fala sempre, é preciso cuidar de si mesmo, cuidar da saúde, cuidar dos hábitos, para quê? Porque a gente tenha, pelo menos, porque alguns se justificam assim, eu fumo porque ninguém sabe o dia de amanhã, realmente, mas pode ser que eu fique me cuidando e aí eu tenho um acidente de carro e vou antes da hora. O que adiantou aqueles anos de cuidado? Nada disso. Isso é auto-engano, autocorrupção, tá? Porque uma pessoa que passa a vida dela se deteriorando, mesmo que ela morra de acidente de carro, ela muitas vezes, fora do corpo, após a morte, é vista como suicida, como alguém que fez algo nesse sentido. Por quê? Porque ela levou uma vida a mil, a milhão, se descuidando, se degradando aos poucos, tá? Agora, alguém que cuida da sua vida, cuida da sua saúde, sabe, fez tudo que podia para viver bem, de forma mais correta possível. Aconteceu um acidente. Aquele acidente podia ser previsto, era a hora certa dela ir. Pode ser que o acidente abreviou, não era o momento dela, estava na hora errada, no lugar errado, isso acontece, mais raro, mas acontece. Mas mesmo assim, ela vai ter uma satisfação, porque ela sabe que ela fez o melhor que ela pôde, tá? Então, sempre vale a pena cuidar de si mesmo e, infelizmente, não, né? Esse negócio de só partir quando cumprir a missão é muito lindo, muito poético, mas na vida prática, nas EQMs, nas experiências fora do corpo, não é assim que a banda toca, a realidade é bem diferenciada, tá? Aisha, tá aí, boa noite, Aisha, seja muito bem-vinda. Mônica Silveira, perfeito, isso mesmo, quem manda e controla tudo é o Ser Supremo, e não nós, realmente. Joseph Cruz, São Paulo, coloca, sou vidrado nesses relatos. Itabira, Minas Gerais, mais um mineiro, Joseph, fala assim, né, pronúncia, Joseph. Seja muito bem-vindo aí, que legal que você gosta, espero que possa aproveitar muito. Só de voltei para contar, como eu estava falando aqui, são 73 até o presente momento, então está muito bem servido de relatos. Tá? E fora outros, tem outras playlists que não está no Voltei para Contar. Tem uma playlist aqui no canal, se não me engano, é Relatos Incríveis. Tem alguns lá que foi no início do canal, mas que são bem interessantes também, vale a pena dar uma olhada. Suemar Aparecida, de Sorocaba, São Paulo. Seja muito bem-vinda, Suemar. Muito legal sua presença por aqui. Laís coloca, devemos ter a mesma capacidade de criar como quando estamos fora do corpo? Apenas o corpo físico fica mais trabalhoso, mais demorado. Não, Laís, assim, se nós temos a mesma capacidade de criar quando estamos fora do corpo, olha, Laís, depende muito da pessoa e da experiência, tá? Tem casos que a gente, fora do corpo, a gente é praticamente o mesmo que a gente aqui, tá? Quase igual. Mas existem casos, como a própria Francisca aqui, que eu citei no relato de hoje, que você sai do corpo e você tem uma expansão de consciência, fica mais inteligente, mais capaz, você fica além do que você está aqui, tá? Então não é que isso aqui na vida humana fica só mais trabalhoso, não. Fora do corpo a gente pode ficar mais expandido. Eu já vi alguns projetores, quer dizer, algumas pessoas que saem do corpo, depois narrarem que falam, poxa, eu era tão brilhante, eu era tão genial fora do corpo, mas eu tive que voltar. E a pessoa sente, como a gente brinca, né, que ela virou abóbora de novo, entendeu? Então, pode acontecer, pode ser que no teu caso, daí você pode ter tido experiência fora do corpo e falou, caramba, sou a mesma pessoa. Ok, tá tudo certo. Mas não se feche para entender que há casos que a pessoa se percebe mais inteligente, mais criativa, mais racional, mais imaginativa, mais tudo, tá? Ela fala, caramba, eu sou tudo isso. Ela fica surpresa com a própria realidade. E isso é um autoconhecimento muito mais profundo que esses cursos aí por aí não tem. Mas isso a experiência fora do corpo é capaz de dar pra gente, entende? Aí a pessoa volta pro corpo e fala, caramba, cadê aquele ser brilhante que há pouco tempo estava ali? Tá? Então, pode acontecer sim da gente fora do corpo ter uma percepção diferenciada nesse sentido, tá? O Eduardo coloca, é possível visualizarmos o próprio chakra? Com certeza, Eduardo.
é mais difícil você visualizar, vamos dizer assim, olhando para ele. Então eu quero olhar o meu chakra das mãos. Se você aplicar uma técnica, é possível você ter uma técnica, que a gente fala de trabalhar energia com as mãos, que você até pode ver o chakra, o palmo chakra, ele realmente jogando energia de uma mão para outra e você vê um chakra ativo, tá? Agora, olhar um chakra do peito é mais difícil para você olhar, mas assim, é possível sim, ok? Mais fácil, Eduardo, é olhar o chakra dos outros, tá? Por exemplo, corona chakra, para você se ver, você vai ter que olhar no espelho, que já dificulta a percepção, então complica. Agora, ver o chakra de outras pessoas é muito mais simples. Então, eventualmente, se você tem a capacidade visual, ou se você está ali mais desencaixado, mais desconhecido do seu corpo, você pode ver uma pessoa passando, andando, e você vê aquele chakra ali vibrante, pulsante. Por exemplo, desde muito cedo eu conseguia ver o chakra do corona, o topo da cabeça. E eu via sempre branco. Então, uma vez que marcou muito, eu estava sentado na frente da casa da minha mãe, e aí passou um senhor de bicicleta, andando assim, bicicleta, né? Não era tão devagar. E tava ali um negócio branco em cima da cabeça da pessoa dele, um negócio, né? Era aquela energia, sabe, em forma meio que de cone, totalmente esbranquiçada, e ele andando e eu olhando assim, não é que eu tava relaxado, tava normal, e olhando, eu fiquei olhando para ele até onde ele sumiu no horizonte, eu fiquei vendo aquela energia branca, aquele chakra coronário no topo da cabeça dele. Eu vi várias pessoas, já mais o coronário, mas já vi frontal também, o chakra no meio da testa. É possível, tá? Para nós parece que é mais um contexto talvez psicológico, de poder, né? Mas eu consigo me ver, sabe? Talvez tenha um contexto assim, mas é possível sim, tá? Você olhar o das mãos, os outros, só uma questão de insistir, mas também de aplicar técnica, tá certo? Ana Paula coloca: boa noite, preciso de uma orientação. Há dias que estou tendo déjà vu, né? Déjà vu, o dia todo. Não entendo o que é isso, nem o porquê está acontecendo isso. O que eu faço? Ana Paula, isso quer dizer que a Matrix está mudando. Brincadeira, piadinha que talvez nem todo mundo entenda. Mas a filme Matrix tem aquela brincadeira, né, de que o gato, lá o déjà vu, que estão mudando o código da Matrix. Mas assim, piadinhas ruins à parte, é o seguinte: déjà vu, a princípio não tem nada de errado, nada para você se preocupar. O que você faz? Você não faz absolutamente nada. No seu lugar, as atitudes que eu teria seria o seguinte: era pegar e anotar tudo. Ana Paula, não confie na sua memória. Não confie. Por quê? Se está tendo a déjà vu o tempo todo, o dia todo, isso agora talvez você não tenha muita clareza, mas isso tem um valor enorme lá para frente. Por quê? Porque você só vai entender isso como? Anotando e refletindo depois. Faz sentido para você isso? Então, aconteceu tal déjà vu. Com quem? Aonde? O que eu estava fazendo? Qual foi o assunto? Anota. Como é que eu estava? Anota tudo que você puder. Contexto, o que, que foi, tudo, tá? Para quem não sabe o que eu estou falando, déjà vu, eu já ter visto. Então você vê uma situação que você está vendo pela segunda vez, mas você sabe que não teve uma segunda vez. Aquilo está acontecendo pela primeira vez, você sente que aquilo já aconteceu antes, mas não aconteceu, tá? Inclusive, Ana Paula, por que eu peço para você anotar? Se você quiser realmente entender. Porque isso tem muita relação com as experiências fora do corpo. Eu sempre falo aqui, eu sempre repito, isso é o fenômeno mais importante. A própria EQM, sair do corpo espontâneo, o provocado, não importa. A saída do corpo é o fenômeno mais importante. Agora, isso é muito comum quando a pessoa sai do corpo, ela consegue meio que já fazer a rotina dela do próximo dia, e ela volta. Só que ao voltar, ao acordar, ela não se recorda conscientemente do que ela fez, do que aconteceu fora do corpo, que pode ter essa evocação com a rotina do dia seguinte. Aí acontece aquilo que já aconteceu na experiência fora do corpo, a pessoa fala: caramba, isso aqui já aconteceu, eu já conversei isso, eu já vi isso, mas é a primeira vez na minha vida que isso acontece. Por que eu sinto isso? Muitas vezes é a experiência fora do corpo da noite anterior que você acabou não rememorando conscientemente, mas de alguma forma ficou gravado para você. Então anota tudo, porque isso pode ser uma fase muito positiva na tua vida, tá? E anotando só para identificar, esse déjà vu aqui tem a ver com algum ser que está me ajudando, com alguma situação específica, alguma mudança de profissão, sei lá, pode ser centenas de razões. Entende? Agora, por exemplo, sempre eu tenho déjà vu quando eu estou trabalhando, ou quando é com um parente, ou quando tem algum evento que tem alguém precisando de ajuda. Pode ser muita coisa.
Mas quando você anota, quando você tiver muita anotação, Ana Paula, depois você vai voltar lendo, mas anota sem julgamento, tá? Só anota. Situação tal, 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 anota. Quando você tiver muita anotação, muita questão assim, você vai poder analisar e chegar às suas próprias conclusões. Mas sem anotação, só assim de forma, sabe, só observando, só ficando impressionado, olha, a coisa não anda, tá? Então, minha cara Ana Paula, seja, entre aspas, mais profissional nesses assuntos e anote, escreva, porque assim você vai ter conclusões, aposto, muito mais profundas do que só observar assim, né, espontaneamente, distraidamente, ou só, né, observar assim de forma casual, tá? Anote que as respostas você vai ter. Confia em mim, faz isso e depois se tiver o resultado ou não, mesmo se anotar tudo, ó, não cheguei a conclusão nenhuma. Escreve aqui numa outra live, escreve no comentário, né, de um outro vídeo aqui, tá? Mas se for bom ou ruim, se fizer, escreva, dá um feedback, isso é muito legal, tá? Mas se eu fosse você, eu faria isso. E não se preocupa, tá? A princípio não tem nada de ruim. Pelo contrário, pode até ser um indicativo muito bom que você está tendo aí experiências fora do corpo durante a noite, tá? Gente, eu vou acelerar aqui porque temos muitas perguntas ainda e estamos nossa média aqui umas 2 horas de live, então mais do que isso já fica muito puxado. Até para quem assiste. Mônica, muito obrigado por partilhar conteúdo tão precioso para a humanidade sobre o mundo transcendental. Sim, Mônica, muito obrigado a vocês pela audiência. Sem audiência, esse canal aqui não existiria. Então, obrigado a vocês. E, aproveitando, né, o que a Mônica colocou, gente, dê o like aqui no vídeo. Quanto mais curtidas, quanto mais likes, né, tivermos aqui no vídeo, mais ele é divulgado na internet. Então, quem está vendo aqui, curta, porque quanto mais curtidas, mais a gente vai poder divulgar esses assuntos para o mundo, para a humanidade. Mais esses assuntos são primordiais, transcendentais, vão ser cada vez mais conhecidos. Então, aproveitando a oportunidade aí, quem não deu like, por favor, independentemente de quantos likes já tenha, dê mais. Quanto mais like, mais relevância esses assuntos vão ter na internet, tá? Então, muito obrigado se você puder ajudar nesse sentido. Laís coloca, faz diferença tentar uma experiência fora do corpo à noite durante o dia? Faz sim, Laís. Só que isso depende muito de pessoa para pessoa, tá? Não tem uma regra do que é melhor ou que é pior. Tem pessoas, Laís, que se tentar aplicar técnicas na chamada ali na siesta, né? Tirar aquela soneca depois do almoço, sai do corpo facilmente. Mas é da pessoa. Eu se tentar depois do almoço, esquece. Além de não conseguir nada, eu tenho que dormir muito. Para mim, pro meu metabolismo, não existe 15 minutos. Se eu deitar 15 minutos, eu acordo cansado, às vezes até meio irritadíssimo. Não dá. Se eu for dormir depois do almoço, tem que ser 1 ou 2 horas de sono. E muita gente é assim igual eu, tá? E não tem nada de errado. É uma individualidade, princípio da individualidade, tá? Quanto a isso, tá tudo certo. Não tem certo nem errado. Outras pessoas têm mais facilidade de fazer à noite. À noite ela tá mais relaxada, parece que ela já entra no clima de ir relaxando, de deitar, sabe? Outros, não pode ser nem na sexta. Tem gente que às vezes vai aplicar a técnica e descobre que pela manhã, com o dia claro, ela consegue bem. Outros pela manhã ela é horrível, mas de tarde ela é muito boa. Então, isso varia de pessoa para pessoa, mas é muito raro encontrá-la isso. Uma pessoa que tem predisposição de manhã, de tarde e de noite. Essa pessoa é rara. Em geral, isso vai variar de um para o outro. A questão é a pessoa treinar e ver qual momento para ela é melhor. Durante o dia ou durante a noite? Agora, só não vale tentar antecipar a resposta. Eu já sei que é durante a noite. E nunca tentou durante o dia. Isso não vale. Isso é auto-engano, autocorrupção. Isso é achismo e isso leva a pessoa pro buraco. Então, não caia nessa. Não vá de achismos. Tem que treinar e ver o que é melhor para você, tá? Então, faz diferença sim, varia de pessoa para pessoa. Viviane Sade coloca, minha filha aos 3 anos relatava quem tinha sido e como morreu. Agora aos 5 anos ela tapa os ouvidos quando eu tento conversar sobre isso, ela me diz que é segredo. Então, Viviane, pena que você não gravou, mas se puder, anota tudo isso, porque anota os detalhes para você também não esquecer e para ficar registrado. Você deve estar escrevendo porque eu comentei isso há pouco tempo, né, das crianças aí que têm esse tipo de memória, mas assim, tanto que os pesquisadores que estudam essas crianças, eles estão espertos, rápidos e ligeiros. Por quê? Porque existe uma fase também que a criança ou ela para de falar, ou ela até esquece, tá? Isso pode acontecer.
Então aquela lucidez vem durante um certo período, que a criança lembra tudo, fala, conversa, e no outro momento ela simplesmente não quer mais tocar no assunto, como pode ser o caso da sua filha, e outros esquecem, outros, sabe? Então é um período curto, por isso que eles correm contra o tempo para conversar, gravar, registrar o máximo que eles puderem antes, porque essa fase vai chegar. É muito também raro uma criança que fica falando isso até a adolescência. Ah, eu lembro da minha vida passada. Não. É uma fase infantil, passou aquilo ali. Ou ela esquece, ou ela perde o interesse, ou ela não quer falar. É assim mesmo, tá? Não tem nada de errado com a tua filha. Ela tá dentro do padrão que se espera para quem tem. Agora, que legal que você teve. Viviane, anota isso, tá? Isso pode ser muito importante. Até no futuro, você pode... Ó, eu vou ler para você, minha filha, o que você falou, o jeitinho que você falou. Todos os detalhes. Por quê? Sabe por quê, Viviane? Vai que a sua filha tem uma predisposição para isso e vai que no futuro ela tem interesse. Então, sabe, ela quer saber. Às vezes ela fala, pô, quem eu fui na vida passada? Às vezes, esse tipo de relato, esse tipo de anotação pode servir, não vou dizer de um gatilho, mas pode ser uma predisposição, uma porta que ajude a pessoa a lembrar daquilo. Entende? Ela lê aquilo que ela falou. Isso pode ser um processo evocativo, mas positivo para ela. Você está me entendendo? Tá? Então isso pode valer muito a pena. Então anote até para... Enfim, a gente nunca sabe também o dia de amanhã, né? Às vezes, quando se ela tiver interesse, pode ser que vocês não estejam para contar. Não estou desejando nada para ninguém, mas enfim. É tudo uma questão de anotação, de profissionalismo e de... enfim, precaução para qualquer coisa nesse sentido, tá? Laís pergunta: a mesma consciência experimenta e vive diferentes raças? Com certeza, Laís. Raças, gêneros, países, credos, famílias, planetas, galáxias. Não é piada não, tá? Isso é sério. Então a vida evolutiva nossa é riquíssima, por isso que cada consciência é única. Você acha, Laís, se foi mulher a vida toda? Não, toda... Eu vou tive lembrança de 10 vidas passadas. Nas 10 eu fui mulher. Que coincidência? Não, não foi. Isso varia muito, tá? Isso varia... Porque é importante para a consciência essa experiência em todos os corpos, em todas as sociedades, em todas as épocas. No passado, por exemplo, tinha muito menos humanos. No passado, por exemplo, na época dos egípcios, eram alguns milhões de humanos. Não tinha bilhão, era milhões, era pouca gente. Pouca gente. Tá entendendo? Então, a civilização egípcia, por exemplo, ela viveu durante... Foi a civilização milenar. Você acha que a gente não passou por lá? Claro que passou. Quem estava aqui, pelo menos nesse planeta, tinha passado. Ou foi indígena, quer dizer, era pouca gente. Poucas culturas, poucas cidades. Então, a gente, tendência, já passamos por tudo que é lugar, inclusive outros planetas, tá? Tem muita gente que tem retrocognição, memória de vida passada em planetas diferenciados, tá? Tudo isso tem. E percebe-se tanto nas EQMs quanto nas experiências aí, fora do corpo, tá certo? Angelita coloca: sonhei com um ser que tentava me atacar. Coloquei as mãos na testa dele. Saiu luzes e ele saiu gritando. Tentei gritar e não consegui. Acordei sentindo a presença dele no quarto. Bom, Angelita, primeiro eu sempre falo de uma forma muito cordial para todo mundo, tá? É uma reeducação que eu falo, que é o seguinte: não fale isso como sonhar, porque isso não é sonho, tá? Você não sonha que colocou a mão na testa e saiu energia. Isso não é sonho. A gente sonha com o nosso dia a dia, é uma faxina mental, coisas assim. Então, o que você teve foi uma experiência fora do corpo ou projeção consciente. Ou, melhor dizendo, projeção semiconsciente. Uma experiência fora do corpo semilúcida, tá? Já que você está chamando de sonho, mas isso não é sonho. Então, você, já só de mudar o palavreado, já traz uma certa responsabilidade. E é isso que a gente quer. Então, você saiu do seu corpo com algum nível de lucidez, encontrou um ser ali e de alguma forma jogou energia nele, ele se assustou e saiu gritando, tá? E aí você acordou, quer dizer, não é que você acordou, você voltou para o corpo e continuou sentindo a presença dele. O que isso significa? Porque no sonho, você sonhou, acabou. Agora, por exemplo, a pessoa que quando ela volta do, entre aspas, sonho e continua com a sensação, mostra que não é sonho. Por exemplo, tem pessoas que acham que estão sonhando, que estão sendo perseguidas, quando na verdade fora do corpo pode ter alguém querendo assustá-la, querendo perseguir mesmo, tudo coisa boboca que facilmente se você estuda sobre o assunto, facilmente você corta esse tipo de coisa, tá? Mas a pessoa tá lá, às vezes ali, né, correndo, assustada, e ela volta pro corpo. Só que quando é um pesadelo comum, que acontece também, todo mundo tem pesadelo todas as noites, tá? É fisiológico também,
Mas pesadelo é boboca, é cerebral, não afeta em nada. Ela acorda e some. Agora, se ela acorda e continua sentindo presença no quarto, mostra que não era pesadelo, não era um sonho aflitivo, tá? Pesadelo é sonho aflitivo. Não era pesadelo, era um evento extrafísico que ela estava vivenciando, voltou para o corpo e aquilo continua, tem uma continuidade. Então, tudo que você narrou aqui, energia que saiu da sua mão, presença no ambiente, voltou e continuou sentindo alguém, tudo isso é indicativo de experiência fora do corpo. Se você chama de sonho, então era porque sua racionalidade, sua lucidez estava meia boca, estava mais ou menos, mas mude o termo, tá? Você não sonhou, você, parabéns, ó, palmas para você, já teve algum nível de experimentação em outra dimensão, além do seu corpo físico ou material, tá certo? Parabéns. Elisete Brandão, boa noite de Garopaba, Santa Catarina, olha só, aqui do sul também, seja muito bem-vinda, Elisete. Boa noite, Maria Mena, tá sempre por aí também, seja muito bem-vinda. Meire, que é membro aqui do canal. Alexandre, você já se encontrou com o Serenão? Então, eu tenho 2 momentos na minha vida que eu tenho... eu já tive alguma experiência que eu imagino que seja, tá? Eu não prefiro dizer, mas assim... Acho que... Sei lá, acho que foi. Já faz um bom tempo, mas não posso afirmar, tenho suspeitas. Se foi meio que um preâmbulo, uma introdução para um contato posterior que ainda não aconteceu. Realmente, assim, cara a cara, assim, conversando e tal, nesse nível não. Mas teve 2 ocorrências que eu suspeito que tinha uma mãozinha ali, uma mãozona de serenão, tá? Quem sabe onde eu conto isso aí, mas por enquanto deixa pra lá. Edson coloca, boa noite Edson, mais uma vez gratidão pelas informações, de nada Edson, eu que agradeço o presente de vocês mais uma vez, tá certo? Edson que é membro novo do canal, seja muito bem-vindo. O Edson e a esposa, né, que estão por aí, né, legal vocês dois estarem aqui. Roberta coloca, assistindo de Kangaroo Island, ou Ilha Canguru, sim, Roberta estava aqui semana passada também, né, ou é semana retrasada, enfim. Sul da Austrália, nunca saí do corpo. Mais uma noite eu sabia que tinha que rolar para o lado. Mas quando fui rolar e pensei que ia cair da cama e despertei. Poxa, Roberta, foi minha única chance de sair do corpo. Não. Aí eu já discordo de você. Não, Roberta, me perdoa o mau jeito, Roberta, tá? Vou falar da forma mais cordial que eu puder para você, tá? Mas é o seguinte. Não caia nessa pataquada, como se diz, de achar que eu tive minha única chance e perdi. Isso é besteira, isso é auto-engano, você está se sabotando, tá? Esquece essa besteira. Quem é que falou que você vai ter uma única chance na vida? Aonde é que está escrita essa regra? Que ninguém me avisou. Por quê? Por que é a única chance? Para com isso, Roberta, por favor. Tá? Tô falando uma boa para você. Não cai nessa. Agora, realmente era uma indicação de experiência fora do corpo. Por quê? Às vezes, né, minha cara australiana, você tá lá deitado e vem um ser de luz, vem um amparador e dá aquela indicação, ó, rola pro lado. Mas rolar quer dizer o quê? Que você vai sair do corpo, e realmente você vai sair do corpo. Só que aí vem o medo do quê? O medo de cair da cama. Então, muitas pessoas têm, e já aconteceu isso comigo, tá? Ó, rola. Putz, se rolar e cair. Na hora tem que esquecer isso e rolar. Se vier a indicação de, ó, se joga pra frente ou cai. Por exemplo, às vezes, Roberto, já tive experiência assim, de você estar num local alto, tipo um precipício, assim, um local muito alto mesmo, né? E aí vem aquela informação, ó, se joga, mas peraí, mas se eu cair eu vou morrer, se eu cair vai doer. Vem aquelas ideias, ó, não quero perder minha vida, sabe? Todo aquele processo de instinto que a gente tem de sobrevivência. Mas teve casos que eu falei, não, vou me jogar. Quando eu me joguei, eu já senti a volitação, já senti a flutuação fora do corpo, tá? Então, esses indicativos, a gente tem que ser meio, não é bem impulsivo, mas não dá para pensar muito. Se você pensar, você não faz. Então, eu sempre falo, tem coisa na vida que você tem que ser instintual, tem que fazer sem pensar muito. E tá tudo certo, é o 10, nota 10. Tem coisa que você tem que pensar primeiro e agir depois. Mas esse tipo de coisa, não pensa muito não, só faz, tá? Só faz, ok? Agora, por favor, não me faça essa besteira de achar que foi a única chance na vida. Não existe isso, tá? Se você estiver predisposta, interessada e bem intencionada, Roberta, eu garanto para você que vai aparecer outras oportunidades. O mesmo ser, ou mesmos seres que estavam te ajudando nessa oportunidade podem voltar a acessar você
e te dá novas oportunidades. Porque, acredite ou não, eles são, vamos dizer assim, pacientes, tolerantes com o nosso amadorismo, com a nossa incapacidade, tá? Então não é que eles ficaram, nossa, como a Roberta é boba, falei pra rodar, ela ficou com medo e desperdiçou, nunca mais vou ajudar ela. Que mulher nada a ver, eles não fazem esse tipo de coisa. Eles entendem como que a gente às vezes é precário, sabe? Então fez uma vez, deu errado, mas poxa, desculpa, eu entendi, valeu a experiência, errei. Errar é pecado, errado? Não, é erro. Você está aprendendo, você teve uma oportunidade que você não esperava, ok. Vamos preparar para a próxima agora. Entende isso? Se você entender, já vou ficar muito feliz, tá? Porque igual a você, tem muita gente que cai nessas armadilhas, essas arapucas mentais, deixar que, nossa, tive uma única chance e desperdicei. Besteira. Chance tem o tempo todo se a gente quer, se a gente tiver, sabe, interesse, boa intenção e coisas assim, tá certo, minha cara? Então, perdoa o mau jeito, mas é preciso dizer esse tipo de coisa, tá? Estelita, boa noite, Estelita, seja muito bem-vinda. Eduardo coloca: eu acho que visualizei o chakra humeral, mas ele é nas costas pelo que vi. Seria possível? Olha, Eduardo, pode ser, desde que você tenha usar a sua clarividência, né, pelo seu chakra frontal. Porque veja, todo o processo de ver chakra é um processo de clarividência, ou seja, é um processo de você usa esse chakra aqui, que tem a ver com o processo visual, e a ativação, a expansão, a descoincidência dele faz com que você possa ter alguma forma ali de capacidade visual. Então, toda visualização de energia de ser extrafísico é clarividência, tá? Então é possível sim, até porque, Eduardo, a clarividência não obedece às regras humanas. Então, ó, eu estou enxergando com o olho aqui, certo? Beleza. Aí eu posso ter clarividência e enxergar algum ser que está aqui no meu ambiente, ok? Certo. Mas olha que interessante, Eduardo. Eu posso sair do meu corpo à noite e eu posso enxergar pelo meu pé. Porque o corpo nosso, que sai do corpo, né, o chamado corpo astral, perispírito, ou como a gente chama, psicossoma, esse corpo, ele não tem olho. Veja, você pode até ter a aparência de olho, mas ele não tem. Existem certas habilidades dele que transcendem. Então, por aquele corpo que sai do seu corpo físico, você pode enxergar pelo pé, pela mão. Clarividência, não tem uma regra fixa. Você pode enxergar 360 graus, igual a Francisca aí, que eu li o relato dela hoje. A criança enxergando 360 graus. Tá entendendo? Então, fora do corpo, você pode enxergar das mais diversas formas. Das mais diversas formas. Ok? Não tem uma regra definida. Então, clarividência, meu cara, pode acontecer de qualquer forma, de qualquer jeito. Tudo é uma questão de saber e de experimentar. Então, posso enxergar nas minhas costas? Claro, meu, clarividência pode enxergar por tudo. Ou porque a sua visão deu a volta e enxergou, ou porque a tua clarividência foi de dentro para fora, tá? Isso pode acontecer. E acontece. Okay? José Paulo, boa noite. Gosto do seu canal, muito bom. Parabéns. Obrigado, José Paulo. Seja muito bem-vindo e aproveita aí para ver o máximo de vídeos que puder, porque vai agregar muita informação positiva aí que não se fala em muito lugar, tá? Isso eu posso garantir. José Paulo continua: depois que perdi meu irmão, são suas mensagens que me trazem conforto. Quero aprender essa técnica de sair do corpo. Qualquer pessoa consegue após um bom treinamento? José, qualquer. Isso que eu ia falar. Perdi meu irmão. Com um conforto ouvir isso. Legal, bacana, mas José, se você realmente quiser, você pode encontrá-lo fora do corpo, sim. Você pode encontrar, que nem você encontra qualquer pessoa. Você pode conversar com ele, você pode abraçar, você pode, sabe, eu encontro mesmo, de verdade, tá? Então, a experiência fora do corpo, José, é uma habilidade como qualquer outra, qualquer outra. Se você tiver uma memória ruim, se você fizer cursos com técnicas de memorização, cara, se você não, só não vai conseguir melhorar a sua memória se você não treinar. Você ouve a técnica e fala, já sei que a técnica é essa, mas você não treina, você não vai melhorar. Mas qualquer pessoa que aplicar com certo tempo, certa constância, ela vai ter resultado, certo? No caso da memória, pode ser que você não se torne o campeão mundial, vá para o Guinness Book de melhor memorização, ok? Mas sua memória vai ser ótima, acima da média, se você treinar. E
A experiência fora do corpo é uma habilidade como qualquer outra. Se você treinar, você desenvolve. Só que, em geral, José Paulo, é importante dizer, não é tão... Depende muito da pessoa, de pessoa para pessoa, tá? Na maioria dos casos, não é uma coisa assim de uma semana. Pode até ser. Você pode ter experiências assim, rápidas. Mas você dominar é um trabalho árduo que leva anos ou mesmo décadas, tá? Então eu não vou te vender a ideia. Não, faz um curso de fim de semana, você vai sair do corpo assim, você vai ter experiências incríveis. Eventualmente pode até acontecer. Já conheci pessoas que em alguns dias tiveram experiências ótimas, tá? Pode acontecer. Mas ela não dominou, foi só uma experiência ali, né? Foi uma experiência para ela conhecer, foi uma coisa que a motivação estava muito grande, a vontade era muito forte, ela conseguiu ter, ok? Mas a pessoa dominar com pouco tempo é muito raro. Tem que ser um prodígio, raríssimo se encontrar, mas pode ser o teu caso, não sei, tá? Mas não quero vender a ideia de que assim, vai ser uma coisa simples. Como qualquer habilidade requer treinamento, persistência e consistência. Porque veja, qual que é o maior medo que as pessoas têm? O medo da morte. Qual é o evento mais próximo da morte? Experiência fora do corpo. Você vai morrer? Não. Tem perigo? Não. Tem contraindicação? Não. Tem efeito colateral? Não. Só tem coisa positiva? Também não. Pode ter um evento desagradável aqui e ali, mas no frigir dos ovos é uma experiência extraordinária. Extraordinária. Então, para você aprender, se você não tem medo de morrer, ou se tem menos medo, você vai ter mais facilidade. Se você é uma pessoa mais corajosa, você vai ter mais facilidade. Tá entendendo? Se você é uma pessoa que adora coisas novas, vai ter mais facilidade. Agora, se você é uma pessoa que tem muito medo de morrer, é muito reprimida, detesta coisa nova, detesta qualquer coisa que saia da sua rotina. Estou dando um exemplo raso aqui, só para você entender. Se você é mais ou menos assim, talvez tenha uma dificuldade a mais. Vai ter que trabalhar mais, vai ter que treinar mais, mas é factível, tá? A princípio, qualquer pessoa pode ter esse tipo de experiência. A única indicação que eu sempre faço é sempre recomendável, importante dizer, tá, José Paulo? Se o seu irmão faleceu, descartou o corpo há pouco tempo, tipo há menos de 6 meses, não vale a pena agora tentar encontrá-lo. É uma regra, tá, de prudência, porque, em geral, muitas pessoas após a morte passam pelo chamado sono reparador, que ela fica mais ou menos aí alguns meses, em geral, tá? Até 6 meses, em geral. Pode ser 9 meses, pode ser um ano, mas na média, aproximadamente até uns 6 meses. Ela fica às vezes até convalescente, pode estar sendo até tá em recuperação, pode estar ajudando ela no hospital, por exemplo, após a morte. Então, assim, até 6 meses, se puder, aguenta a saudade. Já faz mais de 6 meses, se você quiser, vale a pena, insista, faça técnica, faça cursos, se aprofunde, porque muitas pessoas já encontraram parentes assim, e foi uma experiência que eles falaram, olha, não tem valor. O encontro que eu tive com aquela pessoa eu tanto queria, sabe? Não tem preço, sabe? E curso é barato, sabe? Quem já estudou o assunto, né? Vira membro aqui do canal, é R$ 7,99. Você paga R$ 7,99, vai ver um monte de live, vai participar de live, vai ver um monte de técnica, vai aplicar, sabe? É um valor que é só para fazer de conta, que para tentar dar uma selecionada nas pessoas, porque, sabe, uma experiência dessa não tem valor, não tem preço. Quando já encontraram alguém e falaram, caramba, essa experiência aqui transformou a minha vida, entendeu? Então, se você tiver interesse, José, vale a pena, e foram exatos 6 meses, então a partir de agora você pode começar a treinar, tá? Porque até você conseguir talvez algum êxito, já vale a pena. Se você tiver interesse, pode ser muito bom mesmo, tá certo? Então, que bom que pude esclarecer, mas assim, aqui no canal eu posso até perder inscrito, pode até não ganhar muito inscrito, mas assim, aqui é sinceridade pura, tá? O que precisar falar, eu vou falar agradando ou não, se não é a resposta que a pessoa queira ou não. Esse é um princípio, filosofia de existência, tá certo? Então, eu sei que se eu falar tudo que as pessoas quisessem ouvir para agradar, o canal já teria muito mais inscrito, mas não importa. A questão é estar bem com o que a gente acredita, tá certo? Luciana Becker, Pelota, Rio Grande do Sul, outra mineira aqui, que legal, chegou atrasada, vai assistir o relato, então escuta aí, Luciana, vai valer bastante a pena, hoje está bem interessante também. Joana Dark, boa noite, Alexandre, você saiu do corpo? Se sim, como foi sua experiência? Joana, eu vou contar isso aqui outras vezes, né? Eu quero não chamar muita atenção para mim, mas sim, a primeira experiência que eu tive, foi mais ou menos quando eu tinha cerca de 9 anos, tá? Cerca eu explico depois porquê um dia, mas assim, é mais ou menos essa idade. E depois disso eu não tive mais nada. Tive outros fenômenos, mas não de experiência lúcida assim fora do corpo.
Até que depois eu fazendo um curso de experiência fora do corpo lá no IPC, em 99, naquele curso, durante a prática de energia ali, eu senti uma coisa, eu falei, caramba, eu tô diferente hoje. Eu falei, eu acho que hoje eu vou sair do corpo. E dito e feito, naquela noite, eu deitei, eu consegui ter a primeira experiência que eu senti a saída lúcida. Eu falei, caramba, saí do corpo. Minha mãe não vai acreditar, né? Pensei assim na hora. Então, e de lá pra cá a gente tive várias, né? Outras grandes, outras pequenas, né? Mas sempre tendo experiência nesse sentido. Então, já tive muitas sim. Já tive experiência até com muita dor forte, eu saí do... Enfim, tive muita coisa nesse sentido, sim, tá? Então, mas, né, quem sabe no futuro, porque a ideia no canal não é chamar atenção pra mim, pra minha pessoa. Então, acho que isso nem é de bom tom, nem é intenção. A minha intenção é divulgar EQM, divulgar as experiências fora do corpo, divulgar esses assuntos que são de ponta, que são de alto nível, isso sim é o primordial, tá? Mas quem sabe um dia aí eu até conte a minha primeira experiência fora do corpo, alguma experiência nesse sentido, tá? Mas já tive sim. A Aline coloca, boa noite, estou falando aqui de Boston, olha só, mais uma que está ali. A outra vez que a gente viemos era poxa, esqueci de onde é que era. Gostaria de saber se podem ter bloqueado, se podem ter me bloqueado de fazer projeção, pois antes fazia com facilidade, agora não mais. Da última vez tinha algo me segurando na cama. Aline continua, a maioria das minhas projeções estavam sendo no umbral, lugares bem escuros. Tinha situações que eu entrava em desespero e pedia para voltar para o corpo. Ah, então você mesmo deu sua própria resposta, Aline. Por alguma razão, que eu não sei dizer qual é, isso cabe a você definir, você estava tendo experiências desagradáveis, aflitivas, negativas, e isso provavelmente quem acabou se bloqueando, minha cara Aline, foi você mesma, tá? Porque veja, se você está tendo experiência, você fala, eu quero voltar para o corpo, eu não quero mais isso, eu quero que acabe logo com isso. O que você acha que vai resultar com o passar do tempo? Você vai parar de ter. Entende? É mais talvez um processo de auto-hipnose, de autocondicionamento, sabe? Você mudou sua mentalidade e acabou perdendo esse tipo de experiência. Agora, vale a pena você também, falando de forma também sincera, como eu falei lá com o José, você fazer uma análise crítica sobre você, tá? Eu não tô te julgando que eu não a conheço, eu não tô tendo uma percepção agora nesse sentido, mas assim, nessa fase, como é que você tava? Você tinha pensamentos negativos? Você estava tendo atitudes também, desculpe, equivocadas? Você estava numa fase mais revoltada? Você estava numa fase mais, sei lá, perseguindo alguém, mentindo para alguém? Você estava... Como é que era o teu comportamento na época? Porque para você estar saindo do corpo, estar sempre indo para lugar negativo, dá a entender que você tinha alguma conexão naquela fase de vida com esse tipo de padrão. Você entende isso? Entende? Faz algum sentido para você? Porque veja, não é normal, tá, Aline? As pessoas terem experiências e tá sempre indo para lugares ruins, tá? Geralmente você vai para onde você tem mais afinidade. Um adolescente revoltado pode ter uma fase de estar tendo isso, mas depois isso passa. Uma pessoa que está de bem com a vida, está tudo fluindo, difícil ela estar tendo experiências negativas assim. No chamado umbral, nas dimensões inferiores. Você entende? Então, vale a pena fazer uma análise. Se você estiver tendo alguma coisa, não quer dizer que a sua vida toda estava errada, não estou dizendo isso, mas assim, às vezes tem algum ponto nebuloso, quer dizer, só você sabe, mas que aquilo ali estava te fazendo mal, estava te trazendo algum prejuízo. E aí você, por aquela razão, por aquele processo, falou, caramba, sabe? Inconscientemente estava te levando para essa conexão negativa, para essas dimensões inferiores. É muito possível que isso aconteça. Então, se você quiser voltar a ter experiência, eu recomendo, primeiro, fazer uma auto-checagem, uma autoanálise sincera. Você está tendo alguma atitude que te conecta a essas dimensões? Ok? Um outro ponto. Existe algum tipo de consciência assediadora extrafísica com você? O que é o assédio extrafísico? Chamado de obsessores, enfermos astrais, encosto espiritual, o nome que você quiser dar. Às vezes, esses seres se conectam com a gente e a gente fica meio que submisso a eles. Eles interferem na nossa vida, a gente não sabe se defender. E a gente passa a vida toda sendo assediado, obsidiado por esses seres mal intencionados. Eles podem estar te levando para isso, para esses locais. Entende? Mas a culpa não é deles. Eles só interferem se a gente permite, a gente deixa. Em geral, por fissuras da nossa personalidade, imaturidades do nosso ser. Entende?
Então, quando a pessoa tem esse tipo de lacuna, o assediador chega ali, comanda você, domina você e te leva para esses locais. Entende? Analisa isso. Terceiro ponto que você tem que analisar é, fazendo essa checagem pessoal e a checagem dos, se você acha que tem alguma coisa nesse sentido, já percebeu algo assim, você poder, se você tem alguma coisa negativa assim, fazer a renovação, mudar as atitudes e aplicar técnica sempre bem intencionada, sempre evocando coisas positivas, tá? O que mostra, Aline, que você já tem certa predisposição, o que é ótimo, tá? Parabéns. Se já teve experiência assim, show de bola. Ótimo. Agora, reverte isso, ressignifica isso. Porque você vai tentar, primeiro, focar em coisas positivas, em atitudes positivas, em metas grandiosas, né? Que engrandecem o ser fora do corpo. Então, você imbuído de técnica, de boas intenções e de tudo que seja mais positivo, a tendência é que você volte a ter experiência, destrave esse processo e retorne a ter experiências melhores e ressignifique também a própria experiência. Porque se você associou projeção consciente com ida a lugar, né, umbralino negativo, você tem que trabalhar essa concepção, porque essa concepção está equivocada. É entender o porquê que você estava indo lá, ou se alguém estava te levando para lá, mudar isso e entender que a experiência pode ser maravilhosa, extraordinária e engrandecedora, tá? Pode ser significativa para uma vida inteira. Então você tem que se trabalhar o seu lado interno, o seu lado externo. Se você acha que não tem nada para mexer, é difícil, todo mundo tem alguma coisa para mexer. Mas digamos que você fez uma análise, não tem nada para mexer. Então, volte a aplicar técnicas, volte a se dedicar, que tudo uma questão de tempo você vai conseguir ter experiência, tá? Isso aí é só uma questão de treino e repetição, tá certo? É isso. Então, a Isabel ele comentou, a Joana Dark, muito obrigado de nada, Zilda também, boa noite, professor, boa noite a todos. Bom, gente, passamos de 2 horas e 10 de live por hoje, então eu agradeço a presença de todos. Quem puder dar o seu like, agradeço. Quem quiser se inscrever, seja muito bem-vindo. Ah, Carla deu boa noite, Carla, agora que eu vi. Boa noite, Carla, de Recife, seja muito bem-vindo. Um abraço para você e para tua irmã. Então, assim, se vocês puderem, curta, se inscreva. Tem alguém para compartilhar o vídeo? Compartilhe. Esse vídeo pode ser interessante para alguém? Coloque no grupo lá, um grupo de amigos, grupo da família, a pessoas que tenham mais abertismo, isso pode ser também relevante, pode ajudar a divulgar esses assuntos, tá certo? Então, se puder divulgar, agradeço demais, porque isso ajuda na nossa missão, na nossa programação, a nossa meta desse canal, que como eu sempre falo, é divulgar a experiência de quase morte, a experiência fora do corpo, esses outros fenômenos, para o máximo de pessoas possível. Se a gente puder divulgar para o planeta aqui, a gente tenha êxito, mas divulgar depende muito de quem assiste, de vocês. Por mim, eu divulgaria para todo mundo, mas para ter alcance, para que a nossa mensagem chegue a mais pessoas, eu conto com a assistência de vocês. É a curtida, é o se inscrever, é o compartilhar. Isso sim faz diferença. Não sou eu que faço esse trabalho. Quem faz o trabalho de divulgação somos todos nós, juntos, em conjunto, e assim a gente vai seguindo na nossa missão de divulgação, de esclarecimento para as pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo, tá certo? Bom, gente, então por hoje é isso. Agradeço a presença de todos. Foi mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, tanto de ler o relato quanto de responder as perguntas. E até a próxima live, até a próxima terça-feira aqui. Então, um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!